vai ser uma troca, uma partilha de experiências, de vivências, de ideias, quer que seja uma conversa. Porque eu já percebi que tu gostas de viajar sozinho. Pá, sim, isso começou quando eu tinha 17 anos, quase 18. A minha mãe disse que queria que eu fosse para Singapura sozinho, fazer uma viagem de línguas, que era o AIF, não sei se conheces, é a empresa de línguas. Uma escola que tipo tem em todo o mundo, não é? Yeah. Sei. Pá, e para fazer o inglês, para tirar o C2, tinha o C1 já, faltava-me o C2. Pá, e eu disse, eu não queria ir na altura, porque era o miúdo, estás a ver? Tipo, estava na escola, estava tipo, com medo de viajar sozinho, porque nunca tinha ido sem ninguém. E foi a tua mãe que tipo Que quase me obrigou, estás a ver? Sério? Que Pá, fixe. disse, tens que ir, vai fazer-te mesmo bem, isto aqui é incrível, não sei o quê. E eu, pá, ok, bora. E depois cheguei a Singapura, tipo, completamente sozinho. Pá, depois fiquei lá numa residência, que isso é fixe, por causa da IF, que fiquei sempre com residência com mais malta. Portanto, conheço imensa gente. E eu conheci malta, tipo, Itália, Espanha, tipo, Grécia, América, pá, tudo, estás a ver? E fiz lá muitos amigos e depois, a partir daí, começou a minha paixão e agora viajo, tipo, 3, 4 vezes por ano sozinho. Se tiver com amigos vou, também gosto. Agora fomos para casa da China, fomos com amigos, fui com amigos. Tu na China foste com amigos? No início fui, mas depois fiquei sozinho. Tipo, Tu viajaste a 6 de março, não foi? Foi quando foste. E quando é que ficaste sozinho na viagem? Tipo, a que altura? foi a 18, acho eu. Ok. 18 de março, porque eles estavam de férias, tinham entrar dias, não é? E eu como estava a sair, então... Mas tu despediste para viajar ou juntaste uma Não, coisa já com a outra? tinha tudo planeado por causa do CFA também, que tinha passado ao nível 1. Estava confiante que ia passar, não sabia se ia passar ou não, mas eu disse, pá, agora já tenho o CFA nível 1, posso se trocar de empresa. Eu estava há 10 anos já, portanto eu pensei, pá, passo agora o CFA, passo nível 1, troco para outra empresa já a ganhar mais. E pronto, juntei tudo e fiquei, ok, faço um mês na China de férias, depois volto e começo a trabalhar noutra empresa. Pá, depois fui com eles para a China, ficámos lá, eu fiquei com eles 12 dias, depois fiquei mais 15 dias sozinho, basicamente. Depois surgiu a Coreia do Norte, o que é bem engraçado. Mas antes de irmos à Coreia, quero perceber uma cena. Antes de irmos à Coreia, quero tipo entrar um bocado mais deep na China, porque sei lá, normalmente a malta. Tu tens 25 anos, Sim, faço 26 para a semana, 19. 19 de maio. Uhum. Nice. Mas ou seja, tipo, ainda és bem novo e acredito que os teus amigos tenham a tua idade. Sim, Pronto. 25. E nós na nossa. Pronto, eu tenho uns aninhos a mais do que tu, embora não pareça. Não, Espero eu. Não se nota. Mas estava-te a dizer, sei lá, a malta normalmente vai para, em grupo de amigos. As viagens que eu fiz quando tinha mais ou menos essa idade, eu fiz Colômbia com 5 amigos, foi inacreditável. Opa, conheço muita malta que vai para o Brasil, Argentina, ou seja, América do Sul ou então Ásias. E está bem que China é na Ásia, mas normalmente tu vais para Tailândias, vais para Vietnãs. Porquê que foste para a China? Porquê vocês foram para a China? Pá, sou-te sincero, nada contra essas pessoas, não te quero criticar de todo, mas sabes que para mim viajar não é ir, pá, nem ir para um resort, nem ir só para festas e assim. Para mim isso não é viajar. Pá, para mim viajar tipo, não é ir para um resort, para ir para a praia, tipo, ficar num hotel que comes o que comes aqui e não conheces a cultura. Para mim viajar é tipo entrar mesmo na cultura das coisas. E há países que têm cultura e há países que pronto, são mais para festa e mais para diversão. E eu acho que com a minha idade não queria muito entrar já para a vertente só festa, estás a ver? Tipo, acho que sou muito novo para isso. Gosto mais de ir para países que têm cultura e que me oferecem uma experiência diferente. Pá, então a China foi uma paixão já muito antiga, porque é uma cultura totalmente diferente e tu não vês muita coisa sobre a China. Pá, lembro que agora em março estava no Instagram e via tudo no Brasil e tudo na neve. Eu fiquei, fogo. Isto aqui é uma promoção, só pode, está tudo no Brasil e tudo na neve. Tipo, o pessoal todo a ir fazer ski ou então ir para o Brasil beber copos. Rio de Janeiro? Não, tipo, Rio de Janeiro. Este ano foi ridículo. 50% Tipo, do meu feed do Instagram. Foi isso. Eu ia tipo aos stories, era tipo Brasil, neve, Brasil, neve, Brasil, neve. Eu fiquei, pô. Esta malta, tipo, apanhou um desconto na TAP e foi tudo para o Brasil, mano. E eu fiquei tipo, ok. Não, mas é o que eu estava a dizer, eu acho que é importante, menos é o que eu procuro fazer, que é uma viagem que me enriqueça, no fundo, culturalmente. E a China foi uma experiência que, pronto, eu queria fazer há muito tempo, que é uma cultura e uma história gigante. Tipo, vai ser uma experiência única, porque é uma diferença cultural imensa para Portugal então e para a Europa. E depois fala-se tão mal da China que muita gente não tem noção que aquilo é uma coisa muito avançada.
é um país muito, muito à frente. Estás a ver? Achaste isso? Fô, nem Mas tipo, em desde o que primeiro dia. dá-me tipo, exemplos, tipo... pá, carros que conduzem-se sozinhos, tipo, os Ubers lá são todos tipo de 8 lugares quase, e são carros super futurísticos, com marcas que nunca viste em lado nenhum. Marcas que tinham o nome Beijing e a Xiaomi também. A Sim. Xiaomi tem carros? Tem carros. Lá, há carros lá que são cópias dos Mercedes, só que outra marca, e tipo, são carros muito mais baratos, tipo 25 mil, 30 mil, que aqui custam para aí 200 mil, estás a ver? Tipo, Yeah. isto tem Tipo, ecrãs. imitar o classe S, por exemplo. Tipo, é essas marcas, e depois tipo, tens ecrãs atrás, tens tipo, tecnologia super futurística, todos elétricos, tu não ouves no carro, não ouves na rua os carros, está tipo super silêncio, que é tudo, quase tudo elétrico, Mas, tipo, motos e tudo. mas ouves tipo o barulho idêntico que um Tesla faz, ou assim? Não, Ou não tipo, ouves, mesmo- ainda é são mais mesmo- silenciosos? Mesmo silenciosos. Isso é completamente chocante para mim. Eu fiquei tipo, ias na rua, ias tipo sem fone, não ouvias nada, tipo, ias a conversar. Aqui é super difícil, aqui em Lisboa, então, com os aviões, então no centro de Lisboa, vais a conversar com uma pessoa, tipo... E ambulâncias? Pá, e carros, e ambulâncias, aviões, tipo, é tudo a passar por uns dos outros e depois tu não ouves nada. E o lá na China, tipo, é um silêncio, só que é poluição também. Aquilo também em Beijing, pelo menos, era, tipo, eu vi no iPhone, era super poluído. Mas outras cidades, por exemplo, Xangai, já era completamente diferente. Era uma cidade super futurística e com imensa noite. Nós começámos a viagem em Pequim, fomos para Pequim, que foi o nosso início da viagem. Ficámos num hotel, pá, incrível, com 5 lá estrelas. e é barato, tipo, em relação, ou é tudo caro? Pois é isso, aqui em Portugal os hotéis 5 estrelas, não sei o que é que eles andam a fazer, mas o preço lá é tipo 3 vezes mais que na China. Tipo, eu fiquei num hotel 5 estrelas lá por 120 por noite. Nós marcamos, foi aquela ideia, vamos de avião, com uma viagem muito longa para a Ásia e assim. Uma viagem quase um dia para lá chegares. Porque tu fizeste que a escala para ir no Dubai? Qatar, fizemos Qatar, em pronto, Doha, sim. Qatar Airways. Chegamos à China e nós pensámos, ok, vamos ficar um bocado cansados da viagem, o primeiro dia, uma noite em condições. Marcamos um hotel 5 estrelas lá no centro, pá, um hotel ridículo, tinha estrela Michelin e tudo no pequeno almoço, um buffet ridículo. Pá, nem contato tu acreditas, tipo, tinhas ovos, tinhas uma cascata de chocolate, tinhas tudo tinhas um spa, tinhas tudo sauna, tinhas piscina aquecida, pá, tinhas tudo que possas imaginar num hotel. Aqui não há e é mais caro. Depois, no dia a seguir, fomos para a Muralha da China, fazer o hike da muralha e ficamos a acampar na Muralha da China. Mas Que é um bocado, se calhar, pá, dizem que é ilegal, dizem que não é permitido, mas há um site que faz só isso, que é especialista só em ir para fazer uma hike na muralha e acampas por lá. Mas então tu foste, isso foi o hike, ou seja, acampar na muralha é uma cena organizada, não foste... Sou sempre eu que faço os planos, o planeamento. E Já eu percebi. disseram, mas amigos, vais fazer o quê na muralha? Acampar na muralha? Eu disse, pá, confia em mim. Eles, isso é bem perigoso, não quero fazer isso. E eu, pá, confia em mim. Ou seja, vão gostar. Porque a parte da China, a muralha da China, que é as partes mais turísticas, estão sempre cheias, pessoal. Se vis no YouTube, tipo, os vídeos estão sempre cheios de malta, tipo, atrás de ti, nas fotos, e tudo cheio. Eu disse, pá, não vou fazer isto, não vou pagar uma viagem à China para andar sempre a tirar fotos e com a malta lá na muralha, tipo, tudo cheio. Então vi que havia essa possibilidade de fazer um hike numa parte mais isolada da muralha, Ok. que ninguém vai, que também era por isso também podes acampar, porque ninguém está lá. E eu vi isso e pá, temos que ir para isto, malta. Tipo, mandei para o grupo, malta, vamos acampar na muralha. Pá, quem é que está dentro, não sei o quê. Tinha lá 2 que não queriam, que estavam assim aqueles mais betinhos, tá a ver? Tipo, aquela malta mais betinha, que diz, isso é bem perigoso, vamos ser presos na China, isso é bem perigoso. E eu, malta, pá, isto é que é uma empresa que é verificada, tipo, e é uma parte menos vamos, tipo, uma parte que ninguém tem acesso. Vamos ficar, tipo, a conhecer a China real, não é só a China para os turistas. Eles, ok, lá ganharam no fim, que ficámos, a maioria, éramos 5, era 3 contra 2, portanto, Ganharam. a maioria ganhou, democracia. Depois fomos para a muralha, e adoraram. Depois os gajos E tu- agradeceram-me e tudo, depois no fim. Tu podes dizer que já dormiste uma noite na muralha da China. Fomos a fazer o hike, era uma caminhada de 18 km, A muralha tem quantos quilómetros? 40 e... 21 mil. O que eu ia dizer 40... Pera, tem 20... mil. A muralha E até tem... não sabia disso, mas é verdade. Não, pera. A muralha tem de uma 21 ponta à mil. outra 21 mil quilómetros. Não é só, tens tipo bué curvas. Mas, tipo, ininterrupta. Sim, não, tipo há partes que depois para e depois começa outra parte, mas tipo, ao todo, se fiz no Google, tens procurares aí, Então tu parece fizeste 21 uma mil. parte ínfima da muralha. Sim, fizemos 18 km, Uau. mas como aquilo é sempre a subir, tipo, tens escadas, descidas, escadas, subidas, tipo,
É bué. E foste intenso. num grupo maior ou foram só os 5? Tipo, Somos não- só os 5. E a guia, que era uma senhora com 65 anos, que ela faz isso da vida dela. Eu vi no Instagram, o que aquela senhora era a tua guia da muralha? Yeah, yeah. A cota? Ela fazia-nos jantar, o pequeno almoço. Foi o seguinte, nós fomos para a casa dela. O preço incluía o transporte de Pequim. Nós ficávamos em casa dessa senhora, que nos recebeu, fez-nos o jantar. Depois levou-nos para a muralha, andámos a caminhar no dia a seguir. Depois Então, andámos mas tu com ainda ela. dormiste essa noite na casa dela? Não, fomos logo para a muralha. Ah, vocês jantaram na casa da senhora Não, e foram logo dormir? Nós fomos, primeiro foi uma caminhada, nós chegámos lá de manhã, fizemos uma caminhada até às 6, depois a casa dela era perto da muralha, então fomos lá jantar, jantamos lá em casa dela, fez lá um jantar, comida chinesa, super picante, mas isso já é outro assunto. Depois ela levou-nos lá outra vez, à noite, com as tendas. Ela dava-nos tudo, dava-nos tendas também para nós acamparmos. Portanto, nós ficámos lá na muralha e ela veio para casa sozinha e dormiu em casa dela e nós ficámos lá. Depois ela foi ter connosco às 6 da manhã, só que estava um frio descomunal de manhã, tipo, eram menos 8 graus. Nós estávamos tipo a tremer, eu estava a tremer assim, tipo, estava mesmo em hipotermia. Não dormiste nada? Para dormir até às 4 da manhã, depois acordei cheio de frio e fiquei tipo só a tremer até às 6 da manhã, estava só à espera que ela voltasse, tipo a rezar para ela voltar, porque foi uma cena mesmo, pá, que eu não estava nada à espera, foi mesmo muito, muito, muito frio, foi uma experiência fixe, porque é uma coisa que quase ninguém fez, até que eu conheço ninguém fez. Ficámos lá a acampar, mas a experiência em si foi bastante difícil, tenho que te admitir, foi uma cena que eu não estava à espera. Achava que ia ser mais soft, mas dormir na muralha com menos 8 graus E com o chão deve estar frio, tu provavelmente não levaste tipo roupa assim tão quente, eu não sei que tempo é que fazes. Eu estava à espera, eu levei porque eu sabia que na China tipo, é um bocado frio nesta altura, em março, então levei um casaco super quente, que é um casaco mesmo muito, muito quente, e dormi com o casaco, mas a parte das pernas e os pés estavam gelados, tipo, mesmo gelados, tipo, eu não sentia os pés, era bem mal. E a malta também estava tipo bem cheio de frio também, que eles ficaram também na tenda. Éramos 3 numa e 2 no outro, estávamos os 5 cheios de frio, tipo, ninguém conseguia dormir. Então foi uma experiência diferente e única. Depois ela chegou às 6 da manhã, levou-nos para a casa dela outra vez, que era mesmo perto da muralha. Fez-nos o pequeno almoço e depois fomos mais uma caminhada para a muralha, para outra parte agora, mais quente e tudo, foi bom. E depois fomos para Pequim outra vez. E a nível de segurança, tipo, não tem malta a policiar a muralha durante a noite? Pá, dizem que é impossível controlar tudo, porque são 21 mil quilómetros, não é? Tipo, e não há câmaras em todo lado. Há em bastantes zonas, mas não... Nós também estivemos lá na caminhada no dia a seguir, passámos por uma francesa que tinha que fazer a mesma coisa. Só que ela estava sozinha e acampou lá sozinha na muralha. Nós estávamos com aquela senhora, pelo menos, que estava-nos a orientar, né, que devíamos acampar. Ela disse, pá, agora de noite vocês não saem daqui, ficam aqui, não metam música, nada, ficam só aqui caladinhos, porque era, pá, para não dar a criar, problemas. E ela estava tipo sozinha, a francesa, tipo sozinha, e eu fiquei, ok, esta aqui deve ser meio doida, meu, para aqui... para a China sozinha a acampar na muralha, tipo, e eu fiquei, ok, mas pá, deve ter corrido bem, não sei, nunca mais a vi, mas suponho que correu bem também para ela. Mas agora acho que isto agora é uma coisa que essa empresa também faz, essas tours pela muralha, e agora acho que há mais pessoas que vão acampar mesmo por elas lá na muralha. Porque aquilo é gigante, tipo, é muito difícil alguém apanhar-te, em 21 mil quilómetros, se não fores para a parte mais visitada, que é as partes que a malta tipo, vai mais vezes, é muito raro ter lá policiamento, acho eu. Deve ter sido uma experiência inacreditável dormir na muralha da China. És a única pessoa que eu conheço que pode dizer que dormiu na muralha da China. Opa, yeah. É uma coisa que eu gosto de ter na minha bucket list. Tenho muitas experiências para a bucket list e era uma delas que quero mesmo fazer, que era ir à muralha da China, que é uma coisa que eu fiquei... Pá, vês aquilo ao vivo, é uma experiência, tipo... E é muito alta, não é? Do chão, tipo, aquilo é mesmo alto. Não é muito, não é? Por acaso não é muito, mas aquilo é até baixinho, só que, pá, é gigante. E tu vês, pensas, como é que alguém construiu aquilo há milhares de anos, tipo, Que demorou anos e anos a construir. Sim. Por causa das invasões da Mongólia, já estavam, tipo, sempre a construir mais, e mais, não paravam, por isso que ficou tão grande. E agora aquilo é uma coisa mais vista quase do mundo, se calhar. Aquilo está sempre cheio de malta nas partes turísticas, pelo menos. E aquilo é uma coisa ao vivo, é lindo, é mesmo. Pá. Nós ficamos os 5 a olhar para ali e ficamos...
somos uns sortudos, malta. Yeah. Pouca gente veio cá e muito menos gente acampou aqui. Portanto, nós somos, tipo, fazemos parte se calhar, de 0,001% da população mundial que fez aquilo. Não conheço ninguém até agora, só conhecemos nós. A francesa. E a francesa que A francesa conheceste na muralha. conheci, yeah. mas não sei como aquela se ela se calhar está viva, não sei. Tipo, ela ficou para lá sozinha, nem sei. Se ela... Mas sim, conheço essa francesa e depois nós os 5. E como é que fizeste, tipo, porque na China não existe WhatsApp ou existe? Vai, isso é uma É um boa mito pergunta. também, é um mito ou não sabes? Imagina, tu consegues. Eu faço, quando eu vou para algum país, eu procuro tudo sobre o país, tipo, coisas para fazer, coisas diferentes para fazer, não só as normais. E como é que eu vou estar lá, pronto, como é que eu vou ficar naquele país? Como é que eu consigo ter acesso à internet, ver coisas e tal? E sabia que na China não havia isso, não tens. Tipo, na China, se usas o Wi-Fi, não tens acesso a isso. Tipo, eles bloqueiam-te os sites. E que sites é que eles, tipo Instagram podes? Instagram não, Facebook não, WhatsApp não, Meta, basicamente, não. nada, porque dizem que roubam os dados, e é verdade, É verdade. no fundo roubam-te os dados, e compreendo a decisão deles, não querem que os dados dos chineses e das pessoas que lá estão sejam para os americanos. Pá, Aqui entram outras ideias, coisas, mas sim, ok. certo? Pá, então aconteceu isso e eu sabia que não ia ter acesso. Então eu pensei, pá, tem que ter uma solução, tem que haver, porque as pessoas vão para lá de férias, tem que ter uma solução. Procurei e tipo, se fez um SIM card de Hong Kong, se usas o SIM card de Hong Kong, consegues ter acesso. Porque em Hong Kong não é proibido. Ok. E faz parte, tipo, é aquela cena de China, Taiwan, Hong Kong, estás a ver, tipo, aquelas cenas, faz parte, mas não faz parte, tipo, quer ter independência, que não quer. E então, tipo, eles têm acesso ao Instagram e ao Facebook e tudo, WhatsApp em Hong Kong. E se compras um SIM de Hong Kong, tu fazes roaming e tens acesso a tudo, não é mesmo? E eu investiguei isso e felizmente correu bem. Disse a eles também, que sou sempre eu que faço tudo, não é? Tipo, malta, comprei um SIM Basicamente de és Hong um agente Kong. de viagem, os teus Yeah, amigos yeah, yeah. embarcam e tipo Eles vão só, eles só foram. Eles só aparecem. Eu disse o plano todo, eles disseram, pá, ok, bora. E o valor, não é? Convém. E, sim, convém. E disse, pá, malta, compramos um SIM de Hong Kong. Eles, isto não vai funcionar, vamos ficar sem nada. E eu, pá, malta, confiem Confiem. em mim, meu. Vocês não confiam em mim, a malta não confia. E eu disse, pá, quando fazemos isto, e eles lá fizeram, pagamos. Houve um que não conseguiu fazer, tipo, não sei como, mas o telefone dele era... Comprou em Angola o telefone, o iPhone dele, e não dava para ter um eSIM. Não percebi também, é Ok. um iPhone fake, não sei. Foi o que eu estava a dizer, pá, o telefone é fake, porque deu para toda a gente. Nós temos eSIM, tens tipo eSIM, não acho que é uma opção no teu telefone que é o eSIM. Ou seja, tu até compraste online. Sim, sim. Como fizeste. Ok, Chama-se fixe. é uma app que usas e tipo compras um cartão de Hong Kong, instalas e tens acesso. Tínhamos net ilimitada, tipo em todo lado. Como é que se chama essa app? Holafly. Ok. Eu sei, porque eu tenho uns amigos que viajam, os Explorosauros, deves saber quem são. Ok. E eles fazem publicidade, já sei. Eles muitas vezes promovem isso. Holafly, tens o cartão SIM de Hong Kong e tens acesso. Tipo, depois Tu é tudo. estiveste tipo, sempre conectável. Ele não estava, o meu amigo tinha que fazer Conectado. roaming com ele. Ele tinha que fazer, ou fazes também VPN, também consegues, mas é mais chato. Porque tens de fazer ligado a VPN, trocar para outro país e tal, também consegues fazer por aí. Ok. Vais com o teu SIM card normal e metes o Wi-Fi, depois metes a VPN e consegues também aceder, mas tipo, isso é mais chato. E provavelmente deve disparar alguns alertas e mais tarde ou mais cedo isso também é bloqueado. Digo Não, eu, por sei. acaso ele não foi bloqueado, mas acredito que se for muito tempo que aconteça isso. Mas se usares o cartão SIM de Hong Kong, pá, correu tudo bem, foi barato até, foi 50 euros por um mês. Top. Net ilimitada, tipo, ver YouTube, nós vimos YouTube, tipo 5G em todo lado. Pá, e ajuda muito, porque lá ninguém fala inglês. Eixe. Nem nos hotéis e tudo, ninguém fala inglês. Tu- É tu- boa estranho. Como é que fazias? Tipo o Google Tradutor. Translator? A sério? Yeah, E toda funcionava? hora. Sim, porque eu tinha internet. Eu tinha net e eu só Não, traduzia. mas tipo, é legítima a tradução, eles conseguiam perceber o que é que tu querias e. Pá, eu dizia Ela o por básico, tipo, não dizia coisas muito. Apontava só comidas e tal, e o resto, nós tínhamos um guia depois eu contratei um guia para estar connosco. Fomos para um tour a seguir. Tu fizeste cidades mais recônditas ou foi assim sempre cidades principais? Nós estávamos na muralha da China, em Pequim, depois começámos o tour com uma empresa, que é a G Adventures. Começámos o tour no dia, acho que era 8 ou 9, e depois íamos de Pequim para Xi'an, que é onde estão os Terracotta Warriors. Depois íamos para Xangai e acabava aí o tour. Era Pequim, Xi'an e Xangai. Nós perdemos um dia nessa viagem, porque era o dia de ir à muralha. E eu marquei nesse dia o acampamento que eu tinha dito. E eles disseram, perdeste um grande dia, fomos à muralha hoje. Que eles não sabiam que nós fomos à muralha, porque eu não ia dizer que nós tínhamos acampado a um guia chinês, não é? Porque eu não sabia
se o gajo era de confiança, Certo. tipo, pá, podia correr mal, estás a ver? Dizer, ficar a acampar na muralha da China, ele dizia, ele ligava ao governo, pá, está aqui, não, tipo, não arriscamos muito, dissemos só que chegámos tarde no voo. E depois contamos no último dia, só quando vimos que o gajo era mais, que era acessível e tal, contamos a verdade. Porque eles estavam a dizer, pá, vocês ficaram sem o melhor, que era a muralha da China, não sei o quê. E eu não sei, mas mostrem as vossas fotos. Eles mostraram a foto, tipo, cheios de pessoal, cheios de pessoas nos vídeos, e eu fiquei, ok, o nosso foi muito melhor. Yeah. Depois contei-lhes a história, eles ficaram tipo, isso é incrível, pá, isso é uma grande experiência, não sabia que isso era possível. Os próprios chineses não sabiam que era possível. Não, o resto da malta do tour. O resto da malta da tour, o guia Eu sabia. também não sabia que isso era possível, ele também não sabia, mas porque, pá, acho que lá não é muito conhecido isso. Andas mesmo aí nos fóruns E eu refundidos da procurei, internet. tipo, procuro sempre atividades diferentes para fazer num país. Procuro sempre isso em todos os países que vou e apareceu isso, tipo, you want to hike and sleep at the Great Wall? E eu, pá, bora, why not? E pá, inscrevi-me e depois aconteceu isso, pá, foi tudo perfeito, não posso queixar de nada. Mesmo a senhora era incrível com tudo e depois, pronto, foi uma experiência. Ninguém estava à espera, foi o que eu estava a dizer. E acho que ninguém estava a contar com isso. E depois, pronto, ficou tipo um bocado chocado no início, riu-se. Ah, vocês mentiram e tal, dizer que nós dissemos que ficamos presos no Qatar durante um dia. Ok. Perdemos a nossa ligação. É mentira, mas tipo, na altura tínhamos de dizer alguma coisa. E ele ficou, pá, fizeram bem, não me dizer logo, porque podia ser uma chatice e tal, porque havia aquelas histórias que os guias são espiões para o governo, então eu já vi isso no YouTube. Malta a perguntar, havia um vídeo no YouTube de um youtuber que foi à China, estava a perguntar ao motorista do Uber sobre o governo, e ele disse que o gajo do Uber ligou para a polícia logo, e eu não queria, pá, não sei se é verdade ou não, percebes? Eu não quero arriscar. Dizem que falares do governo lá é muito complicado, falares de política lá não convém muito, criticares o mal e os líderes não faças isso, tens de respeitar sempre as culturas e pá, acho que a malta às vezes abusa um bocado, estás a ver? Tivemos lá uma malta no tour que era assim um bocado abusadora. Tivemos lá um gajo que era inglês, que estava sempre bêbado todos os dias, tipo, sempre bêbado no tour. Estava connosco um gajo inglês e os ingleses, tipo, perdem o controle. Completamente. Depois o gajo fez lá umas asneiras também, a meter as mugs, as chávenas na mala, e abriu a mala à frente da recepção, e estava cheia de malas de mugs, de chávenas do hotel, e foi uma situação um bocado chata. Que cena, mas tipo, a malta vai viajar e pensa a desrespeitar assim, é estúpido. É isso, e tipo, roubares tipo, dos hotéis, tipo, e depois abris a mala à frente das pessoas, tipo. Pá, mas ele tipo, era um bocado bêbado demais. O gajo de manhã tomou uma pequena moça, tipo uma cerveja. Tipo, ele diz, pá, estou de férias, adoro isto, beber, pá, e 10 por dia. Estava sempre todo bêbado o gajo. Nem sequer, tipo, para mim isso nem aproveito, assim, não acho piada. Pá, isso, a malta, há diferentes versões de diversão e de viajar, percebes? Tipo, a malta, sei lá, vê viagens às vezes como, pronto, ficar bêbado e ir para festas. E é o que ele fazia, ele só queria beber e estar todos os dias bêbado. Tipo, Tu chegaste a sair lá? Saímos, em Xangai saímos. É giro, tipo, a noite lá é fixe ou é completamente diferente da nossa noite? Pá, se eu te contar, tu não acreditas. Portanto, pá, aquele tem 8 pisos, a discoteca. Tem 8 pisos? Cada um com música diferente, com pessoas diferentes. É como se fosse tipo 8. Não, 8 diferentes discotecas. Tipo, começas no piso 1, piso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pá, nós fomos. Depois havia um passe para todas. Tu compravas um passe que era para 50 euros. Tinhas acesso a todas, ou então escolhias só uma. E havia uma que era tipo música reggaeton, outras músicas chinesas, outra música tipo house, techno, tipo tinhas tudo que possas imaginar. Tipo, podias ir aos 8 pisos quando quisesses, trocar, subir no elevador, ias para o quarto, depois ias para o terceiro, pá, uma cena de outro mundo e tipo modelos. Giras, super giras, tipo modelos. Mas como é que tu fazias tipo, a conhecer malta lá porque se eles não falam inglês? Não estou a falar de impossível. miúdas, estou a falar tipo mesmo gajos. Era impossível. Era impossível, tipo, vocês estavam só ali. Era tipo... só com o tradutor, pá, a dizer alguma coisa. Porque ou então estrangeiros como nós. Mas há muito poucos na China. Ok. É muito raro ver. Em Xangai é mais. Xangai já tens mais. Porque tu não foste tipo para Pequim, Xi'an. E nós fomos para Pequim, Xi'an, depois eu fui sozinho para o resto, que foi a Zhangjiajie, e tinhas que ter o tradutor, senão ninguém falava contigo. Mas por acaso uma curiosidade que eu tenho bem da grande, pá, seja China, seja Coreia, seja Japão, imagina, tu andaste com guia, já percebi, mas às tantas ficas sozinho na viagem.
E tu, acredito que viajaste de comboio, de autocarros, pronto, usaste transportes Tudo públicos. que possas pensar. Pronto, e como é que tu, não sabendo o alfabeto deles, como é que tu sabes que estás aí para o sítio certo? Aquilo tem sempre o inglês ou tu tens mesmo, tipo, olhas para o trator, tipo, comparas os hieroglifos, para mim aquilo são hieroglifos, olhas para a letra e percebes que estás aí para o sítio certo. Como é que tu fazes? Lá tinha, às vezes, tem tipo Xangai, depois tipo em chinês, como é que se diz? Ok. Então tu percebes mais ou menos e tinha as horas, os números também, que eram os mesmos que estavam no teu bilhete. As E horas. tu vês pelas horas e pelo nome, pá, Porque lá é o pontual. comboio. Sim, sim, lá é tipo até mais cedo do que está marcado. O comboio tipo era 2h30, saía às 2h28. Ui. Yeah, yeah. Isso foi um bocado estranho, porque aqui em Portugal é ao contrário. É o contrário. já. Portanto eu ficava tipo, pá, isto aqui, estamos sorte por acaso, chegámos um bocado mais cedo, às 25 por exemplo, e aquilo saiu mais cedo. Depois aquilo é comboios de alta velocidade, tipo 300 e tal km por hora. Tipo, tu vais ali Aqueles assim e bicudos, tu, não nem, é? tu nem sentes. Isso é no Japão, acho eu. Ok. Acho que não tem ainda. Mas também são super rápidos e tipo, tu vais ali e tu nem sentes. Estás tipo, a ir a uma velocidade gigante. E eu também, por acaso, nós fizemos tudo. Nós fizemos comboio, fizemos metro, fizemos autocarro, avião, barco, tudo. Possas pensar, nós andamos nisso tudo. Super seguro tudo. Olha, lá é super seguro. Já há sempre câmaras em todo lado. Tu não podes fumar na rua, tens de fumar em sítios específicos. É sempre controlado em tudo que vais. Tipo, para teres uma noção, tu vais para o metro, qualquer sítio que vais, autocarro, metros, museus, isqueiros, tudo lixo antes de entrares. Não podes ir com isqueiros. És sempre revistado. Powerbanks, tipo, acima do limite não passam, fica sem a minha. Não passa, tipo, é sempre raio-x em todo lado. Até nos metros. Metros, museus, tipo, quase tudo. Mesmo lá no centro da cidade, em Pequim, no centro, mesmo no centro, tens que ser revistado. Porque lá eles são mesmo, tipo, controlam ao máximo. Aqui é o oposto, lá é, tipo, demasiado rigoroso, eu acho. Tipo, tu, mesmo num isqueiro, tu não podes... Lá quem fuma está tramado, tem que comprar um isqueiro todos os dias. Yeah. É ridículo, tipo, uma empresa lá de isqueiros faz lá dinheiro, foi o que eu disse, pá, vou vir para cá abrir Vamos abrir uma empresa de isqueiros isqueiros. e faço imenso dinheiro, porque tu lá tens que tirar sempre o isqueiro para o lixo antes de entrar em qualquer lado. Que cena. Tipo, E tudo. para a malta usa fósforos, provavelmente, digo eu. Pá, não faço Não ideia. sei. Eu não fumo, portanto não faço ideia. O meu amigo ficou sem, pá, aí 20 isqueiros. Eu disse, pá, para de fumar, mas é mais, não te compensa fumar, meu, aqui. Pá, aquilo é sempre lixo, 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 mas é uma cidade super segura, super limpa, as pessoas são simpáticas, embora tu não fales muito com elas, porque não falam contigo, mas sempre com um sorriso. Pá, muito diferente aqui da cultura mais europeia, estás a ver? Lá é muito, as pessoas são muito mais alegres. Depois vêm-te na rua e aquelas cidades que eu te disse, mais fora da caixa, tipo Xi'an e Zhangjiajie e Chengdu, que é dos pandas, olham para ti. A cena do voluntariado dos pandas foi lá? Yeah, Foi o que tu fizeste sozinho agora? Ok, boa, mas já lá vamos disso. Imagina-te, lá olham para ti e ficam tipo boca aberta, olhar para ti, porque há pessoa que nunca viu um estrangeiro. Disseram-me isso lá, os guias disseram, pá, eles nunca viram um estrangeiro. É que em cima, tipo, Para imagina, eles- tu tens traços bem carregados de E o latino. bigode e tal. Sobrancelha escura, carregada, bigode, Yeah. cabelo comprido, yeah. Eles ficavam tipo, pá, quem é este? Depois os miúdos tipo, ficavam mesmo chocados, olham para ti e nunca viram nada assim. Mesmo na Coreia foi igual. Pá, a malta fica tipo a olhar para ti, tipo, boca aberta, apontar para os pais, chamam os pais, olha ali, olha ali, olha ali. Pediram-te fotos ao... Sim, de todo lado. Tipo, Juro, lindo. parecia, Eras uma estrela. sentiam bem o Tom Cruise, meu. Foi, tipo, ias a algum sítio, era sempre, foto. Temos para aí umas 20 fotos, tipo, uma viagem toda. Depois ficámos também conhecidos, temos um karaoke, depois ficámos lá, fizeram lá um vídeo connosco. No karaoke ficou viral no TikTok deles, pelos vistos. Depois éramos reconhecidos na rua, na cidade, foi bem engraçado. Estás a brincar. Juro-te. Lindo. Disseram-me que o guia disse que tinha visto o nosso vídeo, que tinha não sei quantas milhões de visualizações lá no Não TikTok. viste? Ah, porque é uma aplicação diferente. Yeah. Mas eles não usam o TikTok na China? O TikTok Não, é de Singapura. Acho que é de Singapura, não é chinês. Ok. Então, tipo, não entra lá também. Só entra lá só em Hong Kong. Ok. Tu conseguias ter acesso se fosses por Hong Kong. Mas chegaste a ver o vídeo ou não? Nem chegaste a ver o vídeo? Não vimos, não conseguimos ver, mas ele disse que tinha visto o vídeo no WeChat, que é a aplicação deles. Ah, Tem, o tipo, WeChat eu sei o que tem é que é. pagamentos. Eles fazem tudo lá no Yeah, WeChat, yeah. né? Falam, pagam. Pagam, tipo, viagens marcam por lá, tudo por lá. Tipo, o TikTok também é lá, tipo, vais para o lado e tem lá vídeos TikTok, tipo, é igual, só que em chinês. Yeah. E tipo, a malta, acho que ficou lá viral, não sei como. Acho que a malta filmou lá a dar no karaoke. E depois, pronto, ficámos conhecidos durante lá na China. Foi bem engraçado. Depois nós tocámos imenso de cidades. Foi para Chengdu, para Zhangjiajie, para Guilin, que foi onde foi os pandas. Foi em Chengdu.
Estava-te a dizer, pá, os pandas também foi uma experiência. Mas os pandas aí já estavas sozinho, isso já foi tipo. Porque eles arrancam tipo aí dia 12 ou 13, foi o que tinhas dito? Já não... Eles saíram, pá, dia 18, por aí. Pronto, e tu depois ficaste então, foste para os pandas, e o que é que fizeste com os pandas? Pá, tu nos pandas, eu cheguei a Chengdu, que é perto de Chongqing, que aquela cidade tem os metros que entram dentro dos edifícios, não sei se Sabes já que viste. tipo, geograficamente, imagina, tu estás-me a falar das cidades. Eu já ouvi uma ou outra, mas imagina, geograficamente eu não sei se estás norte, se... pá, não faço Aquilo ideia. é mais a centro, Ok. centro interior. Centro interior, portanto, pá, aquilo é isolado. Mas os pandas foi uma experiência também, pá, espetacular. Estava a nevar, portanto fecharam o parque, que é dentro de um parque. Mas tu, ou seja, tu sabias que ias fazer isso estava programado. Sim, já tinha marcado isso tudo. A China estava tudo planeado, tipo, eu planeei tudo ao máximo. Ao milímetro. Não tive nenhum dia tipo livre, tive sempre a acordar, dormíamos 5 horas por dia, tínhamos sempre de trocar de metro, cidade, não sei o quê. Tipo, aí um dia ou outro, só estava mais claro, só foi tipo, em Xangai, estávamos na troca para outra cidade, mas de resto estava sempre a trocar de cidade e tal, e depois eu cheguei, esse foi a última, foi a Xangai, foi a última antes da Coreia, e fiz lá o voluntariado com os pandas, estava a nevar, como eu estava a dizer, e eu estava tipo, pronto, ok, vamos lá, fui lá para Chengdu, cheguei, pá, eu marquei isso dos pandas no dia a seguir, ficou a nevar no dia a seguir lá numa montanha alta, acho que era 2000 metros de altura, e depois estava a nevar, estava fechado o parque, ficamos só nós, e tu fazes o voluntariado? Nós quem? Os teus amigos também estavam lá? Não, Não, nós, os voluntários. éramos uns 8 voluntários. Ok. Depois aquilo tu fazes tudo com os pandas, tu partes o bambu, dás de comer aos pandas, que é muito interessante, tipo, é uma experiência, tu vês mesmo à tua frente, está à tua frente o panda, Eles não são agressivos? passa, então está uma jaula, Ah, está uma jaula. é um urso, Ok. então tipo, não podes estar em contacto com eles, como é óbvio, tipo, dás só a comida, e eles, depois a malta que está lá é que pode ter contacto com eles mais no dia a dia, mas tu dás só a comida, vês o panda, e não podes filmar sequer, mas eu consegui filmar porque tinha tipo aquelas câmaras de GoPro, estás a ver? Tens uma pequenina daquelas. E eu consegui filmar, tipo, porque tu não podes filmar, porque supostamente, pá, não sei porquê, mas não deixam filmar, mas tu consegues sempre contornar. Epá, Um Tuga faz sempre o contorno sempre, Sim. mas pá, era uma experiência que eu queria mesmo ter, que era tipo estar com os pandas, estar a cuidar dos pandas, é uma experiência também, estava na minha bucket list, pá, e pá, tive a chance de fazer isso e eu disse, Tu limpaste umas quantas aí nessa viagem pá, da bucket list. ainda não chegámos à melhor, mas... E ainda não chegámos à melhor. Mas sim, foi tipo uma cena única mesmo. Depois fui às montanhas do Avatar, deves conhecer o filme também. Sim, o filme. Aquelas conheço. montanhas são baseadas mesmo nas reais Ok. da China, Zhangjiajie, Mas aquelas árvores existem ou aquilo é ficção? Aquilo é ficção. ficção. Ok. Mas as montanhas são baseadas lá em Zhangjiajie, que são tipo montanhas que são tipo pilares, parece tipo uns palitos, estás a ver? E tu estás tipo ali, tu vês aquilo com nuvens, parece que estão tipo a flutuar as montanhas. E é lá que é baseado o filme. E também tive a chance de ir aí, mas aí já fui sozinho também. E foi tipo uma experiência, pá, única. Também foi mesmo muito, muito. Pá, eu gosto muito da natureza também. E ver aquelas montanhas ao vivo e ver o filme, eu tinha visto o filme e foi uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Eu juntei as melhores coisas da China, só não fui a Hong Kong e a Macau porque não tinha mesmo tempo. Mas fiz o resto tudo, tipo, cidades mais interessantes, muralhas, Xangai, os pandas, Guilin também é boa natureza, é uma cidade mais, é aquela cidade mais interior, tipo Alentejo, estás a ver? Tipo, Ok. mais tipo pessoas, mas a comida era incrível, a comida era muito, muito boa lá, por exemplo, muito natural. Porque na China o frango e a comida é um bocado artificial, não sei, pá, aquilo é muito, já ouvi falar disso de certeza. Pá, o frango é mesmo, parece que é plástico. Sim. Comes aquilo e pá, sente-se assim um bocado que é plástico. Comia lá frango, tipo uma maçã de frango, pá, era Sentiste mesmo que horrível. era frango. O frango era mesmo muito mau. Ah, não, mas eu pensava que estavas a dizer que nessa cidade mais tipo interior. Mas o interior é mais, sim, Ok. era melhor. Mas em Pequim que eu comi, pá, lá, tinhas que comer lá, não é? Tipo, tinhas que comer. Eu pedi o frango e era mesmo muito mal. Tipo, a comida lá é mesmo muito artificial. Tu sentes mesmo que a carne tipo, é mesmo quase feita, tipo, pá, Eu imagino tipo os aditivos que devem dar tipo os frangos. Nem sei se aquilo. modificação genética, acho Yeah, eu. Dizem isto há um comentário sobre isso, que é o Food for Profit, também fala sobre isso. Que estão a modificar o frango para ficar mais gordo com... Eu não vejo esses documentários, senão eu paro de comer carne. Pá, yeah, é melhor não ver, porque aquilo fala mesmo como é que é criado os frangos aqui na Europa. E como é que são mortos? Tipo a cena, tipo aquilo faz-me muita confusão.
Pá, eu vi isso e ainda há 2 dias fui agora ver o documentário e tipo, matam o frango, tipo assim mesmo, tipo, pegam nele e batem com a cabeça no Mas chão. aqui, ou estás a falar lá? Na Europa também. Eu achava que aqui na Europa era um tipo, imagina, aqueles pavilhões cheios de frango. E é isso. Mas eu achava que era tipo uma rede elétrica que de repente eles Também, tipo... também, mas há aqueles que não são. Pá, porque imagina, acho que há cotas que tens de ter um frango com certa qualidade para venderes ao produtor, tem que fazer uma certa qualidade. E os que não têm essa qualidade, nem são pesados o suficiente, eles pegam neles, batem neles num ferro com a cabeça e matam-nos na hora, atiram tipo como se fosse um bocado de lixo, estás a ver? Tipo, para um saco de lixo. E está feito, porque se eles enviarem frangos que não têm um determinado peso, não são pagos, têm multas, percebes? Certo. Então, se enviares um frango com 4,2 kg em vez de 5, pá, eles pegam nesses frangos, matam, não enviam, metem tipo como se fosse um bocado de lixo e está feito. Só que a defesa deles é que na China eles fazem isso há muitos anos e que, pronto, é a desculpa que eles usam, é que na China é muito pior. Mas tu não podes fazer isso, tu não podes justificar uma coisa completamente mal com outro que é mau, ou que é pior que o teu. E na China fazem isso, tipo, na China eles olham para os animais como se fosse tipo, pronto. Eles comem cão. Sim, pá, eu não vi isso. Pá, sei que existe Não, mas isso. acho que é um sítio específico da China, não é? Há um festival, até um Acho que é o festival anual. Wuhan, sim. Então e mesmo na Coreia do Norte também é igual, também comem cão. Ah, também comem cão? Yeah. É porque eles, tipo, China e Coreia do Norte são quase gêmeos, estás a ver? Tipo, é muito assim, é tudo quase igual, a mentalidade e tudo. Mesmo comidas e tudo é muito parecido. E então, tipo, também vi que eles dizem que comem cão, mas eu não vi. Portanto, eu não posso dizer que Não, não eles vi. também tentam esconder isso de nós, eles sabem que para nós é uma cena tipo completamente fora da nossa cultura. Comer cão, pá, para nós é estranho, é como para os indianos, para os hindus, comer vaca tipo também é uma afronta, não é? Sim, é As isso. vacas andam no meio da rua na Índia e são sagradas. Na praia também. Já lá estive, não sei se já foste à Índia. Não. Pá, se tu gostas deste tipo de viagens diferentes, tu ias vou adorar. ter que... Mas é uma viagem para fazeres com um mindset, pronto, diferente, porque aquilo, primeiro é perigoso, para começar. Não é um sítio que tu vás. Eu fui sempre em grupo e tivemos sempre guias. Porque em Bombaim, em Mumbai, eu andei lá sozinho. Éramos só 3. Opá, e borrámos a cueca. E tens muita malta, tipo, assim, olhar para ti. Nós fomos ver a maior lavandaria a céu aberto do mundo, que é em Mumbai. E eu quis mesmo, tipo, descer e ir lá, porque basicamente aquilo são famílias de pessoas que vivem nos lavadores. Imagina, eles têm casas bem pequeninas, em que têm basicamente só o sítio para o colchão, cozinham cá fora num camping gás, e o dia-a-dia deles é acordar, começar a lavar roupa que vem dos hotéis, de todo lado de Mumbai, lavam, tudo à mão, secam, passam, e depois no fim do dia alguém vai buscar a roupa, e isto é um ciclo. Pá, nós andámos por lá, não é? Pelo meio da casa das pessoas, Sim. e de repente, pá, começou a anoitecer e nós, malta, se calhar está na hora, e depois chamámos um Uber, e mesmo a chamar o Uber já estávamos a ficar borrados, estávamos assim num sítio um bocado cheio, e foi, pá, mas é uma experiência, é bem fixe. Eu quero ir à Índia. A Índia é um país que também tem muito interesse, que é mesmo por ser diferente, mas é um país mesmo sujo. Eu sinto que é um país que eu vou ficar muito, muito sujo, tipo, muito. E é perigoso, não é? Também perigoso sinto isso. e pobreza extrema. Pá, perigoso, porque se estiveres a falar do triângulo, né? Eu fiz Jaipur, Delhi e Agra, que é ali o triângulo que toda a gente faz. Opa, e em Jaipur eu lembro-me que foi Delhi ou Jaipur, agora já não me recordo porque eu fui já há muitos anos, em 2019, mas eu senti-me, pá, perigoso. E depois é assim, é um sítio de pobreza extrema e tu vês isso pelos mais pequenos detalhes. Por exemplo, eles lá vender um pacote de shampoo da Pantene, por exemplo, é uma cena que não é tão, só mesmo em grandes superfícies, porque eles vendem lá o shampoo em doses individuais, porque é o que eles é adaptado ao poder de compra deles, estás a ver? Pá, e só por aí, por esta pequena, tu não vês shampoo avulso em Portugal, por exemplo, não é? A realidade é completamente diferente, mas vale muito a pena. Pá, eu estive agora com uns youtubers indianos na Coreia do Norte e eles têm milhões de seguidores no YouTube. Pá, e os gajos estavam-me a dizer, pá, se fores à Índia, vais só a Goa, tipo, sul de Índia, mas Goa. eu estive em Goa e depois é outra realidade, é incrível. Pois é isso, eles disseram, tens que ir para Goa, não vais para outro sítio. Goa e outro qualquer, que é perto de Goa, mas não sei qual é, já não sei qual é, mas tenho que perguntar. Mas eles disseram, vai para Goa só, tipo, o resto não vale a pena isto, é muito inseguro, é perigoso, não vais gostar. Vai a Goa e outra cidade, que é no sul. E eu disse, pá, ok, quando for lá, mando uma mensagem para vocês, tenho a lista de viagens, conheces malta do país, depois podem-te aconselhar onde é que tu deves ir, onde é que tu não deves ir. Eu também gosto disso, conhecer malta, depois me aconselha, pá, faz isto, não faças isto. Mas é isso, tem aquele mindset de respeitar, como tu tiveste. Pá, sabes que é um país diferente, que é uma cultura diferente. Tu tens que ir com aquela ideia, pá, tenho que respeitar
as pessoas. Embora não concorde com grande parte, como pá, na China e Coreia do Norte e Índia, tipo, tens que respeitar as pessoas. E quando fazes isso, pá, raramente corre mal a viagem. Então, tipo... Se és um gajo respeitador, sim, não pode correr mal se alguém te quiser fazer mal. Pá, o Vitali, aquele youtuber agora, ficou preso nas Filipinas. Soubeste essa história? Que ele tinha ficado preso, não, mas o Vitali, pá, ele é conhecido por ele ser completamente louco, não é? A cultura dos filipinos, ficou lá preso, 25 anos agora. Quanto? Apanhou 25 anos de prisão. Vai sair, não? Não. Da hipótese. Não sai? Não. Mas o Vitali, 25 tipo, anos. mas o Vitali já tinha tido a sua queda, ou seja, então ele agora acabou-se. Ficou preso mesmo lá nas Filipinas. Porque acho que ele roubou um chapéu de segurança, não tipo a tirar para o chão, calcar o chapéu de segurança. Estás a brincar. A filmar tipo isto tudo e ficou lá preso. E apanhou 25 anos agora e não vai sair. Pá, mas o gajo, Não vai ter enquanto hipótese. não acabasse, entre aspas, com a vida dele, não descansava. Porque mesmo o conteúdo dele sempre foi tipo, Yeah, pá, eu sei, sinistro, eu sei. absurdo. O gajo levou-se sempre ao limite. Ele fritou. Mas é isso que dá views, tipo, é isso que o pessoal hoje em dia quer. É tipo uma cena que é boa polémica, que chama boa atenção, que dá boa likes, dá boa views. É essas coisas. É triste, mas é verdade. E o gajo sabia disso. E pronto, abusou nas Filipinas e correu-lhe mal. É o que eu estou a dizer. Tipo, se não fores para um país com essa ideia de respeitar, mas vale não ir. Vai-te correr mal algum dia. É que é estranho, porque ele já tinha tido a lição dele. Primeiro porque ele fritou com as drogas. Portanto, ele teve mesmo depois numa rehab. O gajo perdeu tudo. Tinha bué da guita, não é? Nos Estados Unidos, quando tu rebentas na internet, pá, ficas milionário. Perdeu tudo, né? Gastou tudo em drogas, em festas, em gajas, e em carros. E agora foi preso nas Filipinas. Pá, não sabia disso, eu não acompanho. Tens que Não ir fazia ver ideia, assim, tenho que ir ver. ver. E, tipo, mesmo o Logan Paul também fez isso. Ele fez aquele vídeo no Japão, do suicídio. Lembras-te? Ficou super Foi o Logan conhecido. ou foi o Jake que Foi teve o- esse problema? foi Foi o o Logan? Logan. Ok. E agora, mas o gajo pá, aproveitou agora bem esse momento e agora pá, entrou para a vertente de atleta de wrestling e agora aproveitou-se. E o Vitali continua na mesma vertente. Pá, correu bem uma, correu bem duas, aproveitou, foi sempre esticando a corda, agora arrebentou a corda. Agora fica nas Filipinas para sempre. Yeah. E aquele americano também, não sei se já viste falar da história do americano que ficou na Coreia do Norte. Você deves O americano que ficou na Coreia do Norte não me está a Houve soar nada. uma polémica em 2016. Outro caso de pessoas que foram para a Coreia do Norte, esse americano foi para lá no ano novo. Mas ele entrou à socapa. Não. Não, ele entrou mesmo. Antes era permitido fazer Ok. turismo na Coreia do Norte. Até 2019 era permitido. Depois o Covid veio e foi fechado. Mas era permitido antes. E ele foi para a Coreia do Norte para o ano novo com a empresa que era Young Pioneer Tours. Pá, ficou lá É no ano. engraçado, desculpa só fazer esta parte. Tu conheces as empresas todas, tem uma piada porque tu mencionas sempre a Young Pioneers ou aquela. Porque é importante saber qual é que é a empresa porque tem um histórico. Tipo, Ok. que acho que a empresa, os guias, pelos vistos, não estavam muito preocupados com as pessoas. Estavam mais naquela vertente de beber, aproveitar o ano novo. E então o gajo ficou muito bêbado, americano. E depois ela ficou lá preso, esse americano ficou preso na Coreia do Norte, para dar-se um bocado de contexto. Ele ficou preso e depois acabou por ser enviado para casa já todo queimado. Tipo, disseram que ele foi torturado pelos norte-coreanos e foi enviado para casa tipo, já no estado vegetal. Depois, pá, 2 meses depois, isto para dar um bocado de contexto, foi na altura do Trump e não sei o quê, estás a ver? Tipo, a América estava com assim, um bocado de relação má com a Coreia do Norte. E disseram que o gajo foi torturado pelos norte-coreanos e que foi enviado já tipo num estado tipo vegetal. Depois agora que estive lá e eles contaram-me outra versão da história que tipo o gajo, Foste tu que puxaste o assunto? pá, claro, eu perguntei logo que se é uma coisa que eu tinha interesse em saber porque eu sabia que eles tinham dito que o gajo foi torturado e eu fiquei, pá, fogo, isto aqui será que é mesmo verdade? Pá, e fiquei no hotel que o gajo ficou. Porque aquele hotel abre exclusivamente para turistas, mais ou Yeah, menos, yeah. não é? Eu vi isso. E então fiquei no hotel que Como é que se esse chama o gajo hotel? Relembra-me? era o Sozan. Sozano, exatamente. E eu fiquei nesse hotel, tipo, que ele ficou, e contaram uma história, tipo, da versão deles. Eu conhecia a versão da América, que é que o gajo foi torturado, que fingiram que ele roubou um poster, que ele não roubou nada, que foi um vídeo feito, e que fizeram isso para tipo, ameaçar a América e não sei o quê. E eu, ok, eu sabia isto tudo, tinha visto documentários no YouTube, e eu fiquei, ok, agora vou à Coreia do Norte e vou saber como é que é a versão deles, que eu gosto sempre de ter as duas versões. Depois faço a minha próprio pensamento para mim. Não percebes só um lado da história, tu não percebes o outro lado da história. Fui para lá e contaram-me isso. Contaram-me que o gajo era véspera de ano novo, o gajo só queria beber e essa empresa não o proibiu, deixou-o beber à vontade, que eu acho que quando és uma empresa que é responsável, estás num país... Tipo, Eles sabem as limitações do país, tipo, melhor do que ninguém, não é? e tipo, tens de dizer para o malta, estás num país diferente, não estás na América, tens de ter um bocado de calma, não é? Era o que eu faria. E a outra empresa que foi agora que eu fui, que é a Coreo,
fez isso com os deles, com os turistas deles, eram para a malta. Bebe, mas com calma, com juízo, porque quando se bebe e lá o mínimo erro que faças, tipo, tens uma pena, tipo, não é como aqui, que é multas, lá é mesmo penas de 2, 3 anos, 5, 10. Pá, e lá um dos maiores crimes lá é teres falta de respeito para os líderes. Pá, e posters de líderes e tu não podes estar a menos de 3 metros dos posters. Tipo, fotos E tens sempre fotos de corpo inteiro. Eu, por acaso, é uma pergunta que tenho para te fazer. Tu percebeste a lógica por detrás de tirares as fotos de corpo inteiro? Ou seja, de que forma é que... Isto é a minha cabeça a pensar. De que forma é que tirares uma foto do tronco para cima desrespeito ao líder? Pá, não percebo também, sou sincero. Não faço ideia. Será que é tipo uma... Ou seja, eles querem que o líder seja sempre representado de uma forma imponente, de corpo inteiro, será isso? Sim, acho que deve ser por aí. Por aí, né? Para não tirares também fotos só à cabeça, ou então só parte da cara. Mas tipo, eles não veem isso. Eles disseram que iam ver as fotografias, mas não viram. Portanto, Porque eles acompanham, tu tiveste sempre guias contigo. Sim, mas tu podes tirar fotos como quiseres. Ninguém vai ver as tuas fotos. Portanto, eu podia fazer isso na boa. Tipo, tirar fotos só à orelha do gajo, ninguém me dizer nada. Ninguém viu. Portanto, mas eu não fiz isso. Mas se alguém fez, não sei. Mas podias fazer na boa. Tipo, ninguém ia te ver as fotografias depois no fim. Disseram que iam ver, mas depois não viram. E era isso. Tipo, tinhas de ter muito respeito pelos líderes. Mesmo nos hotéis tens sempre retratos deles, em todo lado. Tu vais tipo beber uma cerveja ou vais tipo jogar bilhar, tem sempre lá os líderes, em todo o lado do hotel, vai dar piscina, também tem lá fotos. E tipo o gajo, pelos vistos, disse que ia para o quarto, esse americano, estava já meio bêbado e rasgou um pôster, calcou à frente das câmaras, fez xixi em cima dele, Não. juro-te, à frente das câmaras. E tipo, pá, estás num país, qualquer país que fizesse isso era crime e ias tipo ser chamado a atenção. Portugal também se calhar fariam isso. Portugal, pá, não, isso, em Portugal não te acontece nada. Sim, mas se fosse um hotel e fizesse vandalismo, ias também Não, ser chamado a atenção. sim, acaba por ser vandalismo, independentemente da fotografia ser do líder ou ser de quem quer que seja. Agora, tu vais para a Coreia do Norte, és americano, que é tipo, pá, se calhar o país está sempre mais tipo, com um conflito com a Coreia do Norte, e fazes isso à frente das câmaras, qual é que é a tua ideia? Tipo, o que é que estás à espera? Tipo, pá, não consigo compreender. Depois o gajo apanhou uma pena de 15 anos, acho eu. Mas foi 2 tipo, meses pá. depois... Depois, pá, essa é a parte que é diferente da história. Que disseram que o gajo fez isso ao póster, que os americanos dizem que ele não fez nada, que foi tido por tudo fake, que não era ele no vídeo, que era outra pessoa a rasgar para ele lá ficar preso. Mas disseram que o gajo ficou preso na cadeia lá da Coreia do Norte, que já é muito complicado isso. E depois o gajo acho que se enforcou. Estava tipo cheio de medo do que ia acontecer. Estava sozinho na Coreia do Norte, porque o resto do grupo foi embora. O resto da empresa teve que ir embora porque tens as datas específicas para estar lá. Então o gajo ficou lá tipo sozinho, só com os norte-coreanos. Tipo, um americano sozinho no país, que era o único que lá estava depois. Depois acho que o gajo se enforcou e os gajos viram já muito tarde e tentaram salvar o gajo, mas já não conseguiram, ficou em estado vegetal e então enviaram o gajo de volta. Agora, tens a versão A e tens a versão B da história. O gajo está vivo ou não? Não, o gajo já morreu. O gajo morreu para aí 2 dias depois de chegar à América. Mas ainda chegou à América vivo. Tipo, estava em estado vegetal, estava morto basicamente. Agora, a versão que foi a tortura, que é dos americanos que dizem isso, e a versão do enforcamento, que o gajo tipo, não aguentou a pressão, e agora? Nunca vamos saber. Tu tens que saber qual é que queres optar, qual é que queres dizer que é verdade. Tipo, é impossível. Eu digo que é impossível saber porque só mesmo eles é que sabem e ele é que sabe o que é que aconteceu. Mas ele já não está para contar a história. Pois. E pá, qualquer uma das histórias faz sentido. Qualquer uma faz sentido. Não vou dizer que esta ou esta é verdadeira, porque não posso dizer isso, não estava lá, portanto não gosto de dizer uma coisa que eu não vi, mas agora é bom ter as duas versões e compreender que no fundo às vezes não é tudo o que parece e há sempre outra versão da história. E quando tu não tens respeito pelo país, que o gajo não teve, pá, mesmo que fosse só ficar bêbado, se o gajo só ficasse isso bêbado demasiado, já acho que era super mau. Tu não vais para um país da Coreia do Norte ficar bêbado, tipo, num ano novo. Tipo, Faz sentido. Pá, ok, mesmo que fosses ficar um bocadinho tocado, Tipo, dá para ok. ficar alegre, sim, está tudo bem, mas Depois imagina. te pode correr mal, tu vais tipo tropeças e tipo, bates numa estátua e partes. É desrespeito, estás a ver? Yeah. Tipo, ficas lá de 5 anos, tipo 10. Porque, pá, no fundo não foi de propósito, mas se calhar parece que foi. Percebes? E tu estás mesmo bêbado às vezes e ficas tipo, ok, alterado. Pá, nunca devia ficar bêbado na Coreia do Norte. Tipo, acho que é o país que eu nunca na vida queria ficar com 0.1 de álcool no sangue. Mas tu experimentaste uma cerveja. Não, eu não bebo cerveja. Ah, não bebes cerveja? Pá, não. Tu o que é que tu bebes? Tu bebes nada? Quando vou sair à noite, porque é raro também, mas Vodkazinha. na vodka também não. Tipo, mais sangria, assim, ou um gin.
gin às vezes. Ok, gin. Mas é raro, tipo, beber é muito, muito É um raro. atleta. O homem é um atleta. Pá, procuro sempre ser atleta e mas não é que- gosto muito de estar tipo, naquele estado tipo, todo sem controle, estás a ver? Tipo, Sei. não gosto. Mas pá, Mas às vezes faz parte, faz uma festa de aniversário, assim. Sim, às vezes acontece. Também Também é não bom. bebo muito. Sim, Sou um gajo que pratica desporto regularmente, mas gosto de beber o meu copo, pronto, uma festinha. Pá, nunca vi cerveja, por acaso nem gosto, portanto. Eu digo-te isto porque, pá, e agora, e a seguir a fazer este comentário, eu quero fazer isto cronologicamente, porque, pá, já estamos a falar bem da Coreia do Norte, já toda a gente que está a ouvir este episódio percebeu que estiveste na Coreia do Norte, mas eu quero perceber depois como é que, tipo, tudo aconteceu, porque tenho bem de perguntas para te fazer. Mas eu, sabes que vi um Tuga que é youtuber, pá, O João. o João, Yeah, exatamente. yeah. E eu vi os episódios, acho que não acabei de ver todos, mas vi grande parte dos episódios que ele fez. Ou seja, ele foi fazer a mesma corrida que tu. Sim, sim, Pronto. sim. E eu reparei que o gajo filmou bué das cenas, bué à vontade, que eu até achei estranho, porque no vídeo dele vê-se bué as ruas, ele anda de autocarro, o discurso da guia que vai dentro do autocarro. Pronto, dá para ter uma percepção maior da experiência. E eu vi que eles estavam a beber cerveja norte-coreana. E eu imagino, era das coisas que eu teria mais curiosidade em experimentar. Pá, eu não experimentei, mas diria que é como qualquer uma. Como é tipo Tsingtao, né? A chinesa. Sim, é como eu diria que é igual à chinesa, que eles fazem muito parecido as coisas. São amiguinhos, estás a ver? Tipo, é tudo do mesmo género. Mesmo tudo que é bebidas e assim, e comidas é muito parecido com a China. Portanto, aquilo é quase. É muito, muito idêntico. Mas sim, tivemos lá. O João chegou depois de mim, que nós havia dois tours. Havia, no fundo, iam 100 pessoas no dia 3 de Abril. Iam Tu mais... foste 3 a 8, não foi? Sim, e ele foi de 6 a 11, acho eu. Então ele chegou no dia da corrida. Ele chegou no dia anterior à corrida. Não, chegou no dia 5, desculpa. Pois, porque 6 foi a corrida. Ele chegou no dia 5 à noite. Eu fiz o TPC, pá. Chegou no dia 5 à noite, a corrida foi dia 6. E ele chegou no dia 5. E eu cheguei no dia 3. Portanto, ele saiu mais tarde 2 dias, eu saí mais cedo 2 dias. Eram os únicos tugas? Ou havia mais? Não, Não, havia sabes? mais. Havia mais? Havia mais. Éramos 5 tugas. Ok. Um que está a acabar agora os países todos também. Está a fazer uma viagem em todos os países do mundo. Faltava só mais 2, que era a Coreia do Norte e outro qualquer. Acho que era Liechtenstein. E conheci-os lá. Mas eram mais de uns 60 e tal anos, quase 70 anos. Então era diferente. Ok, Faixa etária. Então éramos nós. E o João também conhecia o João, porque era lá da Mirandela. E ela é do Norte, dá para ver bem pelo sotaque. Sim, e estivemos lá, éramos 5, mas não estivemos muitas vezes juntos, porque era de grupos diferentes. Eu era do grupo que tinha dos primeiros dias, portanto. Porque vocês andavam sempre, depois eu também vi isso, Éramos vocês grupos andavam de sempre em 20. grupos de 20, não é? Com um guia por grupo. Não, eram mais 5 dias por dia. 5 guias por 20 pessoas, imagina. Sim, éramos 4 raparigas que estavam a estudar inglês, que era muito interessante isso, porque eles fizeram tipo isso a pensar, que elas estão a tirar um major em inglês, e eles meteram elas como guias, que assim é uma forma delas praticar o inglês, conhecer Mas elas a falavam bem do que eu vi. Sim, eles são muito inteligentes lá. Lá acho que é muito forte a educação. Toda a gente não há analfabetos lá. 100% de educação. Nem sem abrigo. Não, nada. Porque o Estado dá-te casas sempre. Se tu pedires casa, dá-te. Mas agora ficas na parte do bairro correspondente à tua profissão. Se fores professor, vais para um bairro que só há professores. Se fores arquiteto, vais para um bairro que só há arquitetos. Se fores para cientista, só há para um bairro que há cientistas. Tipo, é elitista nesse sentido. Estão todos juntos no mesmo prédio de edifícios. Tipo, segregam bué, tipo, por área de ocupação. Sim, lá é muito diferente. E mesmo tu recebes lá, não recebes em dinheiro, tu recebes em vouchers de senhas. Tu recebes vouchers de carne para comprar no supermercado. Tu não recebes em dinheiro, recebes uma parte que há em dinheiro, acho eu, que foi o que eu percebi, mas a maior parte tu recebes em vouchers, que é tipo voucher para comprar 1 kg de carne, para comprares isto de cerveja, para comprares isto de legumes. Portanto, o Estado é que controla o que é que tu vais comprar, no fundo. Pá, que comunismo. Cena, e comunismo é um nível extremo. É tipo, é comunismo puro, aquilo é a ideia mesmo comunista. Tu vais lá e vês o que é o comunismo. Tipo, o Estado oferece tudo, Uau, receberem voucher, mas depois tu recebes, buscado. o que tu vais consumir está controlado. A tua ambição é que tu nem ou seja, tu ao cresceres ali, tu nem consegues ser ambicioso, porque não entra não te entra... Recebes mais vouchers? Sim, Epá, mas podes ir crescendo e depois acho que à medida que vais crescendo, acho que a ideia, o melhor emprego é tipo ir para o partido. Pois. Depois tu podes subir no partido, chegar a ministros, e depois aí tu já recebes. Mas nunca há líder. Bastante. Nunca há líder. Nunca há marechal, não é? Que é como eles chamam lá.
Camarada, comrade. Chamam-lhe comrade Kim. Ah, é? Camarada. Mas eu pensava que é porque eu vi nos vídeos do João que era Marshall. Eles têm muitos nomes. Eles Kim. chamam de líder, comrade, Kim. Eles Mas chamam aquilo, de- tipo, aquilo é linhagem. Ou seja, Sim, aquilo é monarquia, basicamente. Pronto. É... Agora só o filho do Kim, do Kim. Eles são todos Kim, não é? Mas pronto, este último Kim. Sim, até há tinha imensos aqui comentários apontado. sobre isso. Tipo, Kim Jong. Como é que se diz? Kim Jong-un? Como é que... Kim Jong-un. Kim Jong-un, yeah. Só o filho dele. Ele já tem filhos, por acaso eu não sei. Ninguém sabe. Tem uma filha. Vai Não. ser, se calhar, ou a irmã dele. Dizem que ou é a irmã que é a sucessora, ou é a filha. Ah, mas ele não tem filhos Filhos rapazes? não tem. Acho que só tens uma filha mesmo. E a irmã, que acho que dizem que é pior do que ele ainda. Ui. Que a irmã dele acho que rebentou uma zona que era tipo meia de ligações à Coreia do Sul. Estavam tipo a tentar construir uma ponte entre os dois países, tipo uma ponte de negociações. E ela arrebentou com aquilo tudo porque houve aí há uns tempos uma chatice com a Coreia do Sul. E ele arrebentou aquele edifício mesmo, tipo com bomba, mesmo para mostrar que acabaram as negociações. Acho que ela é mesmo A irmã do Kim. do Kim. Ele está responsável, acho que era qualquer coisa assim de ligações à Coreia do Sul, não sei. E depois ela cortou as ligações. Mas aquilo é uma dinastia já muito antiga. Ele começou... Foi o gajo que fundou... É o avô do Kim que fundou a Coreia do Norte, no fundo. Pá, aquilo começou com o Japão, que era... O Japão, tipo, ocupava a Coreia, não é? E eu li a biografia do Kim, do primeiro Kim, que era o Leste? Kim Il-sung. Que é o eterno presidente, não é? Como Kim ele chama. é o Deus, que é o... Chamam-lhe Deus? Tipo, é um Deus para eles, é como se fosse um Deus. O Kim Il-sung, li a biografia dele e é muito interessante, tipo, ver como é que ele cresceu. Ele cresceu a ver os pais serem oprimidos pelos japoneses. Porque o Japão, tipo, escravizava os coreanos. Tipo, batia-lhes, obrigava-os a trabalhar no campo 20 horas por dia, tipo, não lhes dava de comer, dava-lhes só um bocado de pão. E ele via os pais a ser assim tratados, percebes? E ele cresceu nesse ambiente de revolta. Tipo, o gajo cresceu a ver os pais serem oprimidos e a família ser oprimida. E dizem que ele tinha o sonho de libertar o povo. E ele com 13 anos, que é o que dizem, já tinha esse sonho de libertar os pais e o povo coreano da opressão dos japoneses. E dizem que ele foi estudar para a China com esse intuito já, de libertar o povo. E depois que voltou, já com a ideia de revolução, e que ficou à frente do país, conseguiu combater os japoneses, expulsar os japoneses, que no fundo era o que ele queria. E depois, pronto, ficou a líder. Foi tipo um salvador dos norte-coreanos. Para eles, tipo uma pessoa que os salvou de ser escravos. Pá, já olharam para o gajo. Mas fechou o país completamente, tipo... Depois tentou também a Coreia do Sul, tentou também conquistar o resto do país, que no fundo para eles aquilo é tudo o mesmo país. Se perguntares a um coreano, não existe Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Eu reparei que eles, tipo, Não podes dizer Coreia do Norte. Só dizes Coreia. DPRK, é a República da Coreia. Estava a esperar que trouxesse o casaco, eles não te deixaram trazer. O casaco está em casa por acaso. Mas sim, eles têm tipo mesmo... Tipo, devia... para eles é tudo o que junto. quer dizer DPRK? República Democrática de Coreia, ok. É como a China. Yeah. É igualzinho. RDC. E eles gostam muito de dizer que são democráticos, pronto. Mas, pá, para eles é tudo o mesmo país, sabes? Tipo, não há Coreia do Sul nem Coreia do Norte. Para eles estão em guerra ainda, desde aquela data. Estão em guerra porque o país, para eles a Coreia do Sul é deles. Só que a América está a ocupar aquilo e tipo, aquilo é demasiado complicado para perceber assim facilmente que aquilo está assim desde 1950 que está assim em guerra e até hoje se perguntas a eles estão em guerra, tipo, até agora eles estão em guerra neste momento. Sim, mas não há confrontos não físicos, há confrontos, mas é como... mas estão em guerra, sim. Sim, e qualquer dia aquilo pode disparar de um momento para o outro, basta algum deles lembrar e pronto, aquilo dispara. Mas sim, aquilo é uma zona complicada, estás a ver? Tipo. Interrompemos este episódio para vos relembrar que o patrocinador oficial do podcast é Legumes e Outros Vícios, o vosso restaurante de comida saudável, onde vocês podem fazer as vossas encomendas semanais de marmitas saudáveis. A emenda muda todas as semanas, são sempre opções saudáveis e muito saborosas. Não se esqueçam que podem utilizar o código NEXTSTOP para 20% de desconto na primeira encomenda. Experimentem, não se vão arrepender. Agora, de volta à Coreia. Mas vamos voltar agora, pronto, já falámos bem da Coreia, mas eu quero perceber, tu estavas na China e tu estavas na China a viajar com a tua malta
e inscreves-te para correr a Maratona Internacional de Pyongyang. Pronto. E agora a minha pergunta é, tu já sabias desta maratona? Ou, tipo, estavas a passar na rua na China, vês um cartaz e inscreves-te? Como é que isto acontece? Eu já percebi que tu... Não foi cartaz, mas... Diz? Pá, já conhecia esta empresa, que era a Koryo, que fazia tours para a Coreia do Norte, e sabia que existia a Maratona de Pyongyang. Só que tinha parado de ver tours em 2019. Por causa do Covid. Por causa do Covid. E também depois aproveitaram esse movimento, depois ficou fechado desde aí. E depois eu segui a página, segui a newsletter no e-mail. Mas tu tinhas a newsletter da Koryo, mas já com isso debaixo de vista. Sim, sim. Ok, sim, tu sabias que um dia aquilo te podia cair no e-mail e tu... Pá, Pá, está na tua bucket list, no fundo é isto. Eu estava na bucket list. Eu sempre quis ir à Coreia do Norte porque era uma experiência que eu queria ter. Tipo, ter um bocado da visão de como é que é as coisas lá. Tinha a ideia que era muito perigoso de ir para lá. Também sabia disso, mas sabia que, pronto, como eu sou a pessoa que respeita as coisas, que ia correr bem. E foi o que aconteceu. Pá, e de repente, pá, eu tinha-me inscrito para ir a Razon, que era uma zona no norte, da Coreia do Norte. Que só depois aquilo foi cancelado, estes tours, porque a Coreia fechou outra vez o turismo. Mas quando é que tu estavas Tinha inscrito? aberto o turismo para Razon e eu queria ir. Estava a conversar com eles para ir com eles este ano. Só que Mas depois... noutra viagem, nem sequer tinha nada a ver com esta. Sim, não, era Ok. outra. Até ao final do ano ia tentar ir a Razon, que era tipo a parte norte da Coreia do Norte. Só que depois fechou agora, abriu 2 viagens só para Razon e depois fechou outra vez. Tipo, não sei porquê, eles às vezes tipo, fazem isso, tipo, é muito incerto. Ok. Mas abriram 200 vagas para ir à maratona. Foi muito estranho, porque Pyongyang está fechado desde 2019 e eu fiquei, pá, ok, não vou a Razon, vou à melhor, que é que Pyongyang, tipo, é uma troca muito melhor, porque Razon é uma parte já mais, tipo, para o turista ver, que é, tipo, parte mais, tipo, é muito no norte, aquilo já é quase China, estás a ver, tipo, é na Ok. fronteira, já está mesmo pronto para receber turistas. E tu ias lá e lá não vês nada, tipo, aquilo é só, tipo, vês umas É coisitas. só para dizer que estiveste na Coreia do Para Norte. dizer que estiveste na Coreia do Norte, basicamente era isso. Eu não queria dizer isso, mas é basicamente isso. E pá, Pyongyang é tipo, pá, a melhor parte. E eu fiquei, ok, tenho que ir a esta viagem, só que era só 200 vagas. E ainda o mundo todo. E tipo, eu sabia que ia haver pessoas que mal vissem aquilo, Sim, eu pá, escrevi logo. iam escrever logo. E eu fui logo, mal respondi logo ao e-mail, pá, eu estou dentro, bora. E calhava bem, porque eu estava na China ainda, que era dia 3 a viagem, dia 3. E eu estava na China ainda, nessa altura. E a partida de China, aquilo é de Pequim. Parece que foi o destino, por acaso. Yeah. E eu fiquei, opá, tenho que ir a esta corrida, não estou pronto para a corrida. Tipo, não estava pronto para correr sequer, porque aquilo, tipo, uma cena do nada. Não estava a planear sequer correr. E pronto, eu disse, pá, vou, inscrevi-me, paguei e pá, enviei o passaporte e foi só isso. Tipo, nada de complicado, pá, nenhum processo. Pagaste logo na hora? Paguei metade, depois paguei metade no dia. E se não fosse aceito, como é que funciona? Tipo, Pá, eles devolvem-te o não. dinheiro da inscrição, nem sabes? Não, perguntei se podia logo inscrever, não disseram que sim, e eu paguei logo e fiquei logo reservado. Foi tipo, depois acho que aquilo esgotou o pai num dia. Achas que aquilo é tipo, mas o critério é first come, first serve? Sim, sem Ok. dúvida. Pensava que era E tipo. aposto que alguns já estavam tipo, já sabiam que aquilo ia acontecer, já estavam à espera para pagar, de certeza. Ok. Devem ter aberto para aí 150 vagas, no fundo, porque o resto, 150 reais. sim, eram tipo youtubers já, que devem estar tipo a planear ir lá, tipo, era o último país para alguns, estavam a fazer o mundo todo já. Faltava só um país que era a Coreia do Norte, porque há 6 anos estava fechado, estavam tipo só à espera para fechar os países todos. E pá, esses aí quase certeza que estavam tipo, já a conversar com a Koryo há meses e meses, então aposto que estavam já fechados. E pá, abriu essas vagas e eu paguei logo, fui o pai dos primeiros a pagar. E pronto, fiquei inscrito para a maratona. Pá, a parte boa é que eu estou sempre pronto para correr, vou sempre viajar com roupa de corrida e roupa de treino. E eu, como te disse, corro por semana umas 3, 4 vezes. Portanto, lá na China não fiz isso, como é óbvio. Estava a correr para aí 2 vezes por semana, 1, 2. Mas estou sempre pronto para correr. E então fiquei, ok, uma parte a juntar ao desporto, que é uma coisa que eu gosto, de corrida e viagem à Coreia do Norte. Tipo, não pode ser uma coisa melhor. Yeah. Só que é perigoso, não é? Tu, quando marcas a viagem para a Coreia do Norte, ficas, pá, ok. O que é que me vai acontecer ali? Estava tipo no primeiro dia, no dia anterior, e no dia do voo eu fiquei, pá, o que é que eu fui fazer na minha vida? Meu? Tipo, isto aqui é muito arriscado. E a viagem nem é barata, pá. 2000 e tal euros, não é? 2100, 2.200 quase. 2195, acho que era esse o valor certo. 2.000, sim, é isso. Pá, ainda é um investimento. Pá, vale super a pena. Por 5, imagina, eu não diria que é caro, porque pá, o caro é um bocado subjetivo, percebes? Claro. Tipo,
se tua experiência que tirares desse momento compensar o preço, pá, há viagens que às vezes são mais baratas do que isso e são caras. Certo. Porque há viagens que se eu pagasse para ir ao México, por exemplo, 1000 € por 10 dias no México, ir para o resort, comer no México e ir à praia, para mim é uma viagem cara. Pá, tem bem piada porque tu falas bem vezes dos resorts e vou-te contar só uma história que foi, eu também, a minha vibe de viagem é muito como a tua. Pá, Sim, vou sim, para sim, não, sim, não é para sim. ficar em sítios... De vez em quando, a meio da viagem, gosto de ter um sítio bom para um gajo tipo, também relaxar e aproveitar um bocado a vida. Mas também gosto de viajar e ir assim para cidades. E há bocado turista e falámos da Colômbia, mas eu não fui para a Colômbia só pela festa. Eu ainda na Sim, altura sim, fui em claro. 2017. Antes, agora também para dar aqui um bocado de flex, foi antes da Colômbia ter aquele hype todo que depois a malta foi por causa de narcos e não sei o quê. Pronto. Mas nós fomos mesmo tipo para nos envolver. Eu também faço viagens nesse sentido. Isto para dizer o quê? Mas houve uma vez que eu tive uma oportunidade, pá, surgiu um desconto, um amigo meu que trabalhava numa agência de viagens, não sei o quê, arranjou-me um desconto, tipo, imagina, eram 400 € uma semana na República Dominicana, num resort. E eu fui com mais 2 amigos. Pá, foram as piores férias que eu já tive. É isso, porque é isso. realmente tive... Não se, pá, um gajo fica super entediado. Eu não conhecia a República Dominicana, estás a ver? Mas é super seca, meu. Tipo, ires para um resort, fazes isso, ires para a praia, vais para Setúbal, pagas metade do preço, comes melhor, as praias são melhores, tipo, divertes-te mais com os teus amigos, que aqui é um sítio perto, do que ires para um país super longe, fazes verdade. o que fazes aqui, e uma praia é pior do que aqui em Portugal há, comes pior do que comes aqui, pagas mais, Mergulhas isso é em que é caro. piscina que está cheia de mijo, porque a malta Sim, está a e tu pedir não ao balcão conheces de dentro. nada, e tu não conheces, tu vês o que eles querem que tu vejas, que é uma coisa que está planeada para te receber lá, tipo uma cena tipo para turista, mesmo para o turista ver, tipo pagas uma coisa overpriced por uma experiência que podias ter aqui em Portugal, que aqui em Portugal no verão é tipo dos melhores países do incrível, mundo, já. se não dos melhores, tipo, é dos melhores países do mundo para fazer praia. Pá, e para mim isso é que é caro, tipo, pagares uma coisa overpriced e não terás proveito disso. Concordo. Para mim, tipo, pá, Coreia do Norte, uma experiência única, que vou lembrar-me daqui a 40 anos, percebes? Tipo, Claro. não foi caro. Dá. Foi uma experiência que compensou. Agora, se eu pagasse, por exemplo, metade do preço para ir para o México, para a República Dominicana, ficar na praia lapado, assim, como um reformado de 65 anos, tipo, eu não tiro proveito disso, eu não estou precisado de ficar assim um dia todo deitado, não é? Tipo, eu quero conhecer, quero dormir 5 horas por dia, quero fazer coisas diferentes, fazer uma coisa cultural, percebes? Para conhecer pessoas, conhecer aventuras novas, fazer coisas diferentes. Isso para mim é que é uma boa experiência. E, tipo, pá, pode ser um bocado um preço alto, mas não diria que é caro. Diria que há preços altos e preços baixos e depois há coisas caras e coisas baratas. Mas para mim depende muito do que tiras da experiência. Se Bem tiras respondido, bem respondido. se tiras uma experiência que te valorize mais como pessoa, acho que não é caro. Sou-te sincero. E Não, para concordo. mim, para mim foi barato. Mas estou a dizer é que no sentido de que Sim, nem sim, toda a sim. gente tem os 2.000 € disponíveis para poder de repente dizer Claro, vou. claro que sim. É nesse sentido. Compreendo e isso também é uma parte que felizmente tenho possibilidade para isso e que sei que há pessoas que não conseguem fazer isso, mas tendo eu a hipótese de fazer isso... Não, tipo 200%. Acho que fizeste super bem e concordo contigo quando se fores a pôr as coisas na balança não é caro, sem dúvida. Mas pronto, e então tu arrancas da... Estavas a dizer, no dia anterior estavas nervoso. Pá, e uma coisa que eu tenho bem da curiosidade que é... Percebi que a única companhia aérea que viaja para a Coreia do Norte é a North Korean Airlines. Tenho uma estrela de rating. Tem uma estrela de rating. E imagino que aqueles aviões, pá, a nível de manutenção... Sim, é péssimo, péssimo. Imagina, Foi como é da que União foi... Soviética, aquele avião. Diz? É super antiga, né? A União Soviética ainda, acho eu. Portanto, aquilo já tem para aí uns 60 anos, não sei. Como é que foi a experiência de ir nesse avião? Opá, Ias borrado? opá. Ias Sim, um isso bocadinho. foi a primeira experiência, foi tipo entrar no avião e aquilo tudo a abanar no início, ia levantar tudo a abanar. E eu fiquei, opá, ok, não vou chegar à Coreia do Norte sequer, afinal estou bem. O medo era chegar à Coreia do Norte, eu fiquei, opá, não vou chegar, porque eu fico só aqui no voo, está top. No hambúrguer dão-te lá um hambúrguer na comida, dão-te uma mil. Dão-te uma mil? Boa, Sim, boa. o que é estranho, porque é um voo pequeno e Quanto tempo é que é de voo? 2 horas. E Ok. por norma não dão nada nesses voos, aqui na Europa pelo menos, quando vais de Não dá. EasyJet, Ryanair, não dão nada. E são aviões... Não, mesmo se já género, te mesmo Ryanair tens género. que pagar, mas mesmo que vás tipo o TAP, depende, acho que eu não É sei. mais de 4 horas acho que dão. Acho que uma dão. sandocha, uma coisinha São assim. mais de 4 horas, acho que dão. E depois, depende das horas do voo. Deram-me um hambúrguer lá, que era um hambúrguer péssimo. Não vou dizer que é bom porque era péssimo. Mas, tipo, pá, enchem uma coisa interessante. Depois dão-te um jornal de Pyongyang, dão-te uma revista sobre a Coreia do Norte, que tem um líder à frente e tal. Tu não podes dobrar. Houve um gajo que dobrou para ir à casa de banho. Veio logo com segurança. Tem lá segurança no avião. Segurança no avião? Sim. Tem segurança. E foi logo lá, tipo, dizer isto não pode acontecer, não sei o quê. Tipo, dobrar é uma falta de respeito.
gajo pediu logo desculpa, não sei o quê, e tipo, meteu logo aquilo direitinho. Tu não podes dobrar a cara do líder também, nas revistas e jornais. Tens tudo esticado, sem dobrar. Foi uma experiência diferente. Aquilo tem uma estrela de rating, mas acho que é mais também por ser onde é, estás a ver? Tipo, porque aposto que quem deu rating não foi viajar com a Coreia do Norte, tipo, foi só dar rating por dar. Aquela malta que dá ratings a restaurantes só porque não gosta, estás a ver? Tipo, é a mesma coisa. Tipo, aquele não tem uma estrela, tipo, já andei. Aquilo não é muito diferente da Ryanair e da EasyJet, tipo, é um bocado a mesma coisa, tipo, é o mesmo espaço. Pá, até o hambúrguer que não me dão nessas companhias. Só que é aquele tipo de medo inicial também. É tudo junto, acho eu. É o medo de ir para a Coreia do Norte e depois também o rating de empresa e tal. Ficas naquela cena, ok, isto aqui pode correr muito mal. Mas depois, pá, o voo correu tudo bem, aterramos bem, não foi nada do outro mundo. Até aterrar foi soft, não foi. Só que aterras e ficas tipo, ok, agora estou na Coreia do Norte. Pá, aquele momento tu vais ir para o avião e ficas, pá, será que eu entro ou será que não entro? Será que eu dou aquele passo ou será que fico aqui na China e fico seguro? E pá, eu disse, pá, ok, que se lixe. Também estava com um gajo que era um polaco que conheci lá na China e o gajo disse, pá, não tenho medo nenhum, tipo, isto vai correr bem, não sei o quê, já fiz imensas viagens pelo mundo todo, correu super bem. O gajo fez uma maratona em Butão, no Oman também, Irão, e ele disse, pá, isto certos países é só tipo mídia, falar mal, te confia, não vai correr nada mal. É que fixe, é. E eu disse, pá, vou confiar neste gajo e pá, o gajo entrou logo no avião, tipo, sem medo nenhum, e eu fiquei tipo, aquele receio inicial, o gajo logo de cabeça, e eu, pá, ok, este gajo vai, também vou, meu, eu vou mostrar o nosso espírito português, que o nosso ADN é tipo ir para o desconhecido. Claro, e estás ali a representar uma nação, claro, meu, foi o nosso espírito antigamente era ir para o mar, naqueles barcos todos podres, meu, eu fiquei, pá, Coreia do Norte, afinal é só uma coisa soft, pá. Aqueles gajos que eram uns heróis, meu, ir para o mar, não sei quantos meses, andar à procura de uma coisa desconhecida. Escorbuto. Ficares tipo no alto mar durante imensos meses, isso é que é uma coisa de valor. Agora ir para a Coreia do Norte é uma coisa soft comparada com isso. E o gajo estava sempre direto. E eu, pá, ok, este gajo polaco tem que ver que os portugueses também são assim. E fui, pá, e depois aterramos. E quando aterras, passaporte, eles logo sem ele. E eu estava a ver um vídeo teu que estavas a dizer que os gajos pegam no telemóvel e vêm-te a galeria de fotos. Sim, eles dizem que iam fazer isso. O gajo pediu-me o telefone e o passaporte e pediu-me o código. Depois também... Mas acho que ele não chegou a ver. Não chegou a ver? Não. Acho que ele só tipo, pousou e ficou só a fazer para o scan, a registrar qual é que era a marca, o que é que tinha na mala, dizer, diz o que é na mala, não sei o que, tive dizer os livros que trazia. Não podes levar material religioso, não podes levar bíblias, nada disso, material propaganda, não podes levar para lá nada disso. Só podes levar câmaras pequenas, telefone, câmaras assim mais pequenitas, com GoPro, e fazem um registro de tudo o que tu levas, de câmaras e telefones e livros, que é as coisas que eles procuram mais, que é não teres muita propaganda para eles, que eles não querem cancelar material religioso, ou anticomunista, antipolítico, percebes? Fazem um controle disso, portanto eu não podia levar nenhum material desse, nem da Coreia do Sul. Tudo que fosse Coreia do Sul também não podia ter. E também não podias levar tipo, nada no telefone, tipo, falar mal dos líderes ou memes que os líderes disseram para pagar tudo que tivesse de memes de líderes que podia acontecer. Tipo, quando podia ter uma foto do Kim, sei lá, tomar banho ou assim, na tanga, e disseram logo, paga isso, tipo, tudo o que tens aí, que possa criar algum problema, mas acho que ninguém viu nada, portanto, isso aí foi... E passaporte ficaram logo, o teu guia ficou logo com o passaporte. Essa foi a única parte má da viagem, que foi tipo ficar sem passaporte, porque pá, tu sabes, o passaporte é a tua segurança, tipo, é uma cena que tu, se não sentires no bolso o passaporte, ficas nervoso, porque, pá, vou ficar aqui, tipo, é uma coisa que eu guardo sempre na minha mochila, mesmo bem guardada, tipo, estou sempre, na China estava sempre com medo de perder o passaporte, esquece, eu ficava com um medo gigante de perder o passaporte, eu pensei, pá, não posso ficar sem passaporte, esquece. E depois os gajos lá dizem, pá, passaporte agora fica connosco. E eu, ok, pá, não podes fazer nada. Não podes fazer nada. O que é que podes fazer? Tipo, estás nas mãos deles ali. Pá, aquilo tem, acho que é uma cena para te dizer, pá, sei lá, porta-te bem, não sei, tipo, percebes? É um aviso. Eu não percebo qual é que é o sentido sem ser esse. Eu tentei procurar uma razão sem ser essa de um aviso, mas não há. Tipo, não faz sentido ficar com o teu passaporte. Pá, qual é que era a razão, além de ser um aviso? É um power move. É isso, tipo, nós temos-te na mão, porta-te bem. É aquele mindset para te portares bem, eu Até acho. porque imagina que tu fazias alguma asneira tipo aquele americano. Pá, tu já nem vês é que tu já nem tens hipótese, tu ali já não sais. É isso. Pá, porque não vejo outra razão para isso. Tipo, pá, o passaporte é uma coisa que é tua. Tipo, ficarem com eles é tipo,
só pode ser um power move, como tu disseste. Yeah, é power move, sem dúvida. Não vejo outra razão, não há opção B aí. Tipo, acho que essa é a mesma opção A, que é tipo, mostrar-te que tens de portar bem. Só isso, não vejo outra razão para fazerem isso, acho eu. Portanto, yeah. Mas e depois tu chegas e vais para o hotel, pá, e uma cena que tu não podias sair nunca, mas tu conseguiste sair. Porque, outra coisa que era, tu não podias fotografar nada que os guias não te dessem autorização, não é? Pronto, obviamente que um gajo vai sempre, tira sempre algumas fotos um bocado assim à socapa, mas tu depois, eu reparei que no vídeo que fizeste antes da maratona, e tanto a correr na maratona como depois tu até foste correr ali nas imediações do hotel, que eles deixaram, nem sei bem como, para te ser sincero, deixaram-te ir correr, treinar, que foi fixe. Tu gravaste, tipo, tu andavas sempre com o telemóvel. Eu achava que eles iam ficar com o teu telemóvel, mas tu andavas com o telemóvel. Sim, o telefone é sempre contigo. Sem internet, mas com o telemóvel. Sim. Tipo, não há rede lá, não há internet, não há nada. Portanto, o telefone é tipo uma coisa, é uma câmara, basicamente. É só para isso que serve. Tu não tinhas mesmo rede? Nada, zero. Tipo, Incontactável. o telefone é só mesmo para jogares uns joguitos, ou assim, que se jogares, que não jogava, mas ou para jogos ou para a câmara. Tipo, é isso. Como é que é passar 5 dias sem net? Por acaso, deve ser interessante, mas é um choque. Porque um gajo, quer não, vais muito ou não, tipo, tens o Instagram, tens o WhatsApp, tens Pá, chamadas com os teus pais, chamadas dos teus amigos, sei lá. Tipo, fotos, olha onde é que eu estou, puto, aí eu lembrei-me de ti, não sei o quê. Tens um story, tipo, coisas tipo normais. Pá, é uma cena, é um mindset diferente. Tipo, para eles não existe. Tipo, eles têm telemóveis, não? Eles têm telefones. Eles têm telefones? E marcas chinesas, tipo, marcas tipo, da China, Xiaomi, Huawei. Eles têm telefones, têm. E, tipo, mas não têm as apps, quase nenhumas. Tipo, é só uma para conversar entre eles. Eles têm uma? Coreana? Sim. Norte-coreana, neste caso. Norte-coreana. E acho que é só isso. Não tem WhatsApp, não tem nada disso. Tipo, não dá para enviar vídeos, dá para enviar só fotos. Entre eles é tipo um WhatsApp mais rasca. Dá para enviar fotos e mensagens só. E combinar coisas. Mas não há YouTube, nada disso, pelo que eu percebi. E tu o que é que fazias nos tempos livres? Porque um gajo hoje em dia tem um tempo livre, vai ver um vídeo no YouTube, vai ver uma série na Netflix, vai fazer... O que é que tu fazias? Pá, tu na Coreia do Norte estávamos sempre com tours o dia todo, até à noite. Depois à noite tinhas que ir descansar porque no dia a seguir havia treino às 6 da manhã. Havia treino porque tu querias treinar ou não? Sim, porque toda a gente podias optar. A maior parte não ia, porque era às 6 da manhã e malta não queria correr também. Grande parte, claro, dos que foram não eram atletas, eram só gajos turistas, normais, não corriam nada. Tipo, isso é uma coisa engraçada, foram mais pelo turismo. Uma desculpa foi a corrida, foi uma desculpa para eles irem. E o telefone, estávamos com o telefone a correr e sozinhos na rua, tipo, porque não ias ter um guia por cada gajo a correr. Até porque eles não iam acompanhar o teu pace, não é? Porque não fazia sentido nenhum, porque tu podias ir a um pace muito mais rápido, outra pessoa muito mais lenta, e se fosse um guia por cada pessoa, estávamos com 50 guias a correr ao lado de uma pessoa. Então os gajos disseram, vocês podem correr até lá em baixo. Diziam-te mais ou menos, vais até ali e depois voltas. Isto foi único, foi a primeira vez que aconteceu isto, foi inédito. Os guias costumam dizem sempre, isto nunca aconteceu antes. Eles estão mesmo muito liberais este ano, porque isto nunca aconteceu. Tipo, darem-nos o espaço todo para estar sozinhos na rua. Estava sozinho, eu podia fugir. Eu podia ir para o centro e juntar-me a ele, só que depois ia ser reconhecido porque era um gajo diferente. Não tinha os olhos em bico, e eles ficavam tipo, este gajo é diferente. Mas eu podia ter fugido e ninguém estava a controlar a 100%. Estava tipo, disseram, podes ir até ali, voltas e faz o que quiseres, o teu treino, os quilómetros que quiseres. E foi aí que eu fiquei mais à vontade. Porque de resto é sempre com guia, de resto estás sempre com o guia atrás de ti e tens sempre o telefone para tirar fotos e assim, e eles não controlam tudo que tiras fotos. Tipo, dizem que para não tirar fotos só a militares e zonas em construção, que é proibido. Não posso tirar a militares e zonas em construção porque eles não querem mostrar aquilo que está, ou seja, que está imperfeito. Eles querem coisas perfeitas. Tipo, a ideologia deles é mostrar coisas que estão perfeitas e se tirar as fotos da construção não é perfeito. Então para eles isso é impensável. Mas a civilização deles, tipo, tu, como estás a dizer, é que sentiste que até é moderna. Tipo, eles vivem vidas normais. Com as limitações deles, imagina, aplicações próprias. Sim. Mas, por exemplo, lojas. Tu disseste que andaste lá em lojas, mas iFashion e Fast Fashion esquece, não tens a Zara na Coreia do Norte. Zara não, mas vi lá marcas de luxo também. Tinha lá marcas de luxo com, não sei qual que era, já me esqueci, mas Gucci, acho que era. Louis Vuitton, tinha? Acho que tinha, estou a pensar assim, mas acho que tinha Gucci, tinha. Mas tipo, para aqueles minis, de certeza que isso, eles devem comprar isso, tipo, para as mulheres e assim. Tu compraste lá roupa? Tu tiveste curiosidade de entrar... sweats, mas tipo da Coreia do Norte, não é? Comprar sweats lá de marca, não é? Tipo, comprei lá da Coreia do Norte com a bandeira e tal, e o fato de treino,
Ao Fatrano compraste? Pensava que eles Sim, tinham dado. Não. É 100 euros até. 100 É dólares. 100 euros? Por acaso aquilo é bem caro. É carote. Espero que- Mas é um bom Fatrano, ninguém tem. Não, é um bom, é Agora, excelente, é um souvenir que vai ficar Sim, para a história, sim, não é? sim, esse aí. Comprei os livros a tipo 2 dólares, os livros da biografia deles. Em inglês? Sim. Top. Havia lá. Tipo, comprei dos três. Eles têm biografia dos três. Que são escritas por eles. Tipo, pensamentos deles. É autobiografia, no fundo. A falar sobre as ideias deles, as ideologias e tal. Comprei dos três. Portanto, foi tipo, cada um 10 dólares. Foi muito barato. Pá, não sei, acho que aquilo é mesmo para comprar. É mesmo barato para tu comprares tudo. Portanto, foi ótimo. E depois também tínhamos lá tudo. Pá, supermercados, também fomos aos supermercados. Tínhamos lojas de roupa, tinhas tudo. E os carros? Tipo, o que é que eles conduzem lá? Vês muitos carros ou vês poucos? Vês poucos. Eles usam mais transportes públicos, não é? Sim, quase toda a gente. Tipo, carro é só mesmo para quem tipo, tem permissão do governo. Tu não podes ter carro por ti. Mulheres não conduzem lá e só homens é que conduzem e os carros tens que pedir ao governo para comprar carro e há um processo de seleção e há muito poucos carros. Pá, eu vi aí uns 20, 30 carros durante 5 dias. Então, zero barulho de carros na rua. Também. E que marcas? Tipo, marcas lá as mesmas que vias na China? Sim, mesmo as da Não China. vês tipo um BM, um Mercedes, não vês nada disso, ou vês? Pá, acho que há, porque pá, eles já compraram a Suécia também carros na altura. Eles têm lá carros importados. Volvo. Sim, compraram carros e portanto eles têm lá. Só que pronto, é tudo muito seletivo. Ninguém quase não tem carro, portanto quase não vês nenhum carro. Vês só o transporte público, o autocarro E tens metros. e os metros. Eles têm o metro mais profundo do mundo, não é? Eu acho que é assim uma cena. É o mais fundo do mundo, supostamente. E nós estivemos lá, andámos nesse. Gostaste da experiência? É diferente ou é Pá, é como a de Londres, tipo, muito parecido. Tipo, desce imenso tempo e depois é metro. Tipo, só que a estação é tipo, é aquela soviética, que é tipo tudo bonito, nada sujo, tudo com aqueles portraits dos líderes, tudo pintado, com mosaicos, tudo. Se for da Rússia é igual. É tudo Nunca organizado. fui. Também nunca fui, mas acho que é famoso aquele o metro. O metro de, não sei agora se é de São Petersburgo ou de Moscou, acho que sim. Acho eu que é super elegante e moderno e limpo e tudo. Comparado com Nova York ou com Londres é tudo sujo e cheio de ratos e tal. Yeah. Lá não, é tudo bem cuidado e acho que é a mesma ideia. Estás a ver? E arquitetura, tipo, eu tenho que ter, sei lá, bué de curiosidades, como é que é, sentes que, não sei, tipo, as casas, tu não entraste em nenhuma casa, só tiveste um hotel, e o hotel eu vi o vídeo, parece-me um hotel super ok, mas a arquitetura deles, achas que é moderna ou ainda é muito, tipo, antiga, soviética, aqueles edifícios com linhas quadradas? Sim, é muito, Ok. é muito por aí. Tipo, bairros todos parecidos, tipo, prédios muito parecidos uns com os outros. Bairros sociais, quase. Sim, muito bairros sociais. Mas aqui em Portugal não há, se calhar, prédios como lá. Que lá tem aí 20 andares, 30 andares, 20 andares, 30. E tem aquele hotel super moderno agora também. Lá tem lá edifícios lá super modernos. Agora recentemente estão a construir mais. E cheio de tecnologias, cheio de engenharia avançada. Portanto, eu não sou muito de arquitetura, mas pareceu-me já haver uma evolução. Eles também estão muito amigos da China, portanto a China exporta muito conhecimento para eles, percebes? Eles também copiam muito do que vem na China, portanto eles vão estar, no fundo, a acompanhar um bocado a evolução da chinesa, porque eles têm uma potência ao lado deles, tipo, e são amigos, no fundo, então eles tipo, vão importar muita coisa da China, e eles são amigos da China e da Rússia, portanto eles são amigos das duas potências maiores a seguir à América, não é? Portanto eles estão bem entregues. Eles te importam muito a comida e cultura desses países. Portanto, arquitetura e engenharia, eu suponho que é a mesma coisa. Que devem importar tudo o conhecimento do chinês e do russo. Se o norte-coreano quiser viajar, ele pode? Não. Tipo, eles nascem e morrem ali. Tu podes viajar se fores desportista. Se fores atleta, podes viajar. Depois houve um que até esteve em Portugal, ou veio com uma comitiva de atletas. Sim. Eu conheci lá o delegado do desporto norte-coreano. E ele esteve aqui em Guimarães, num torneio qualquer, acho que não sei, era de ping-pong ou ginástica, não sei. Esteve aqui em Guimarães há uns anos, em Portugal. Não sei que vinham cá os norte-coreanos, não sabia que eles tinham vindo cá. Eu sabia. Não fazia a mínima ideia, mas estiveram cá. E
não sei, mas... E achas que eles são felizes? Tipo, sentiste que eles eram felizes? Ou achas que é tudo muito fabricado para Quando tu turista ver? cresces, quando tu cresces naquele ambiente de, tipo, só conhecer daquilo, não podes viajar, já sabes como é que as coisas são, tu cresces naquele ambiente, tu não sentes falta, porque é o que eu digo, se tu não comes pizza desde que és jovem, tu não vais sentir falta da pizza quando tens 18 anos. Se tu cresceres sem comer queijo durante 20 anos, tu não sentes falta de queijo. E eles não sentem isso, porque eles nunca tiveram, então nunca sentem falta, percebes? Então eles nunca viajaram, nunca tiveram essa chance, nunca, pá, não têm aquela, pessoas que contam como é que são as experiências todos os dias, não é? Somos só nós que contamos como é que é o nosso país quando lá vamos. Eles ficam tipo, ok, é um país diferente do nosso, mas não tem aquele interesse que nós temos. Para nós, tipo, viajar é uma coisa normal. E é porque nós também vemos muito. Nós estamos constantemente a comparar. Por exemplo, há bocado estavas a dizer no inverno, ali na altura de fevereiro, a malta estava ao rio ou neve, ao rio ou neve. Tu quase te sentias mal se não tivesses feito nenhuma uma das duas. Pois é isso, acho que Ou é seja, uma eles lá não elitismo. têm esse termo de comparação, imagina, eles estão bem com o que têm. Sim, tu aqui é uma comparação e mais um show-off às vezes viajar do que outra coisa, É percebes? verdade. E pá, e tu lá não, tu lá as pessoas, ninguém viaja, tipo, nem para sair, não podes sair de Pyongyang. Se tu moras em Pyongyang, não podes sair para outra cidade, tens de pedir autorização também para sair. Tu não podes ir de Lisboa ao Porto lá, tipo, tens de pedir ao governo para sair. Uau. Tens um motivo muito forte para ir, para mudares e não, por norma não és aceito. Disseram-me que tipo, é muito raro alguém sair da cidade que mora para ir para outra. Portanto, país para eles é uma coisa que é impensável sequer. Só mesmo aqueles que fazem desporto e vão só na comitiva e depois voltam. Por isso que alguns fogem depois. Tipo, há uns que às vezes aproveitam. Há uma norte-coreana que ficou muito conhecida, porque depois ela veio dar bom expose tipo, para redes sociais e não sei o que, ela fugiu. Sim, Eu não sei vi. como é que ela fugiu, mas sei que ela fugiu. Pá, foi mesmo dessas viagens de certeza que eles tipo, iam sempre na comitiva e depois têm essa chance de fugir, porque estão fora do país, não é? Yeah. Só que depois a família deles acho que sofre, tipo, fica preso assim. Porque me contaram, pá, pelo que eu vejo também nos documentários do YouTube, quando alguém foge, um desertor, por norma quem Quem é vai preso pagar a é a conta é a família. família. Pá, pá, e acho que tu não queres fugir quando tua mãe ou teu pai fica preso depois, quando tu fugiste, não é? Yeah, não compras, nem queres fugir porque não queres que o teu pai ou a tua mãe sofra isso. Pois é isso. Yeah. Tipo, não sei se isso é verdade, não sei se é verdade ou não, porque é que eu te disse, nunca vi. Eles também iriam Mas- abafar ao máximo. Sim, pá, mas faz sentido, porque se eles não querem que ninguém fuja, tem que ter uma punição, por isso a maior parte de fazer desporto ficava logo lá fora, ou então não querem sair também, não sei se também, pá, há pessoas que gostam de estar lá e gostam daquele estilo de vida, não conhecem outros, é o que eu estou a dizer, quando não conhece outra coisa, para ti aquilo é normal. E como é que eles conhecem o Ronaldo? Porque tu disseste isso no Yeah, vídeo, yeah, tipo, ou seja, se Porque eles eles estão... vêm, Eles vêm. tipo, o desporto, eles tipo, têm internet, só que não têm tudo o que nós Tem temos. internet, mas... Tem internet, só que tem um servidor só deles, portanto tudo o que passa para lá Ou seja, é filtrado. é filtrado. Portanto, tu só recebes o que eles querem que tu recebas. Tipo, imagina, tu Surreal. podias ter só acesso ao campeonato inglês, saudita e português, por exemplo. Não podias ter acesso, calhar, aos outros, não sei. Ok. É um exemplo que eu dou. Tipo, em vez de ter acesso a todos, como aqui tens, podes procurar um Liga Bielorrussa e aparece-te. Lá não, tu deves ter só algumas coisas que é filtrado. Diria que para metade deve ser filtrado, se calhar. Mas eles conhecem o Ronaldo, conhecem o Al Nassr, que eu achei muito estranho isso, por acaso. Conhecem o Messi, o Sporting, o Benfica, perguntei sobre isso, todos conhecem. Sabiam do Mundial, que jogámos contra eles, disseram que não, disseram que Portugal perdeu contra eles, disseram que lá, não sei se viste isto, mas disseram que ganhamos 7-0, acho que foi 7-0. Já não sei quanto é que ganhámos, mas lembro-me que foi tipo 7-0, uma balada. assim, Yeah. e eles disseram na altura que na Coreia do Norte tinham dito que nós tínhamos perdido. E eu perguntei se eles sabiam que tinham perdido e pá, é mais uma coisa fabricada pelos mídias. Gostam de inventar essas coisas, pá, não sei. Mas sim, eles sabiam muita coisa de futebol e de cultura e de desporto e política também sabiam, do Trump e tudo. Eles sabiam o que é que Sabem- se passa. Sabem, yeah, muito... Sabem, É filtrado, mas vão tu sabendo. Aposto que não tens acesso quase a tudo que temos aqui, como é óbvio. Tipo, não há pornografia, não há coisas, notícias que há capitalistas, não há livros capitalistas. Deves ter tipo, só acesso a livros comunistas e livros... E mesmo filmes, eu vi uma vez um comentário que lembro-me deles de estar a ler que eles viam filmes em VHS e ouviam músicas em cassete. Pá, eu vi uma Sim, cena uma vez, uma história eu vi destas. que música, nós ouvimos música lá e era tipo num rádio antigo, daqueles leitores com CDs. Pá, eles metem o CD a tocar e a música tipo, pá, o rádio, já não vias um rádio, pá, não sei. Já não vês um E não via leitor de desde os CD, tempos do inglês, que havia aqueles rádios para o teste, ouvias as músicas Viste-me do apagão. listening,
E o apagão também. Não, mas aquele rádio tipo antigo mesmo, com aquelas colunas e tipo ouvias metia o CD de música russa também, que é a música que eles ouvem lá, é a música russa e coreana. E era só isso que eles metiam. E música chinesa, russa e coreana. É os amigos. Yeah. Foi bem engraçado, é uma cultura diferente. Tipo, tens que entender que estás num país que cresce naquele ambiente, que é um ambiente pá, diferente do que estás à espera. Uma ideologia completamente diferente da que tu tens. Mesmo que não concordes, que é como o nosso caso, nós somos pessoas de gestão e de economia, nós estamos uma ideia mais à direita, mas tipo, pá, para nós temos que respeitar essas ideologias e acho que foi interessante ter a chance de poder ter essa experiência e perceber que as pessoas não é tão negro como diziam, que passam fome, que são infelizes, que morrem, que há sem-abrigos, que não só têm um canal de televisão, que não têm telefone, não têm carro. Pá, eu vi que era tudo mentira isso. Tipo, as pessoas, no fundo, são felizes à maneira delas. Acredito que seriam mais felizes se morassem fora da Coreia do Norte, porque teriam acesso a outras coisas. Mas pá, tem 6 canais de televisão, também não são muitos, mas não é mais do que um. Tens a opção de trocar às vezes. Podes fazer desporto, tipo, podes escolher o desporto que queres fazer. Há imensos ginásios e clubes. Mas porquê que vocês não podiam ir ao ginásio? Eu vi que... Pá, isso, tu não podes estar em contacto com os norte-coreanos. Tipo, é muito raro estás em contacto com pessoas normais. Estás só em contacto com os guias e tiveste um bocado de contacto Na corrida que ias passando. Mas mesmo conversar com um norte-coreano, pá, acho que é muito difícil ter esse tipo de acesso. Primeiro eles não falam inglês, se calhar, digo eu, não sei. E também acho que não querem muito que isso aconteça, porque depois pode correr tudo bem ou pode correr tudo mal. Podes ser uma pessoa acessível e que respeita a cultura, ou então podes falar mal das coisas a eles e depois eles não querem isso, não querem que fale mal dos líderes ou do que se passa lá, percebes? Yeah. Portanto, eu acho que não há muito essa opção de falar com as pessoas. Mas falei com os guias e ficamos super amigos. Agora, se aquilo é tudo preparado para te receber, pá, acredito que seja em parte preparado, mas não te posso dizer 100%. Tipo, pá, o que eu vi foi o que eles quiseram que eu visse, não é? Tipo, eu não podia ir onde eu queria ir, não posso ir, pá, quero ir aqui hoje. Não, tipo, tens que ir onde o guia te leva. Tipo, eu tenho noção disso. É mesmo excursãozinha, tipo... E é o que eles dizem. É como tu ires a um sítio e só deixarem visitar metade das coisas. Tipo, és a um museu e só podes ir àquela sala A, B, C, D. Não podes ir à sala Z. Tipo, está fechada, tu não podes ir lá. Portanto, tu ficas um bocado naquela coisa. Ok, será que há alguma coisa para eu não poder ir? Será que não há? Será que é só, tipo, prevenção? Será que não é? Pá, muitas questões ficam por responder, mas tu não podes falar mal de uma coisa que tu não viste, não é? E eu posso dizer que a experiência que tive lá foi perfeita. E, tipo, pá, correu tudo bem. Pá, conheci pessoas incríveis. A maratona, a corrida aos 10 km foi top. Porquê que tu escolheste só os 10? Porque porque tu tinhas 5, 10, meia e uma maratona. Tu quiseste ir 10 porque tu querias ir ganhar? Tu querias ir sacar o ouro? Pá, imagina, eu pensei ir para os 21 porque tinhas mais espaço, tinhas mais acesso a outras coisas. Porque na corrida tu ias por sítios que não tinhas ido nos tours. Okay. Tu ias visitar coisas na cidade a correr que não tinhas visitado no tour. Eu pensei, pá, se calhar vou aos 21, vou mais lento no meu ritmo, não ganho e visito mais coisas. Só que também pensei, pá, fogo, tenho aqui a chance. Se calhar eu vi os gajos que iam comigo no tour, que eram os meus adversários no fundo, e os norte-coreanos, depois eu não sabia quem é que eram, mas tinha visto os Eram 200. só 9 coreanos? Era tudo estrangeiro e só 9 coreanos? Norte-coreanos. Sim, norte-coreanos. Sim, éramos 800 pessoas na corrida. 800 para os 10 km? Não, para todos. Era quase um quarto em cada, estás a ver? Tipo, dizia que é 200 em cada um, se calhar. Depois eu vi que, tipo, nas 200 pessoas que estavam comigo no hotel, pá, diria que, pá, 3 ou 4 tinham a hipótese de me ganhar, que eram, tipo, aqueles que eram mesmo atletas profissionais, porque eu sou, pá, no fundo não sou profissional, mas, tipo, corro quase todas as semanas e faço tempos bons. E eu sabia que, tipo, pá, tinha chances de ganhar ou de ir ao pódio, porque eu vi, tipo, pá, estes gajos aqui não me vão ganhar, só se for os norte-coreanos. Portanto, eu fiquei, ok, vou arriscar e vou aos 10, porque, pá, pode correr muito bem e posso, sei lá, ficar nos 10 primeiros, 5 primeiros, e já era muito bom para mim isso, porque eu procuro sempre ficar nos 20 primeiros, aqui em Portugal, 15, 20, estás a ver? Acho que é sempre bom.
ficar ali à frente. Pá, eu pensei, pá, vou aos 10 que se lixe, tipo, vou a um ritmo mais alto, vou ser mais rápido à prova. Não vejo tanta coisa, mas pronto, ao menos tento. Vou tentar a experiência de ganhar a prova e de ir ao pódio e de ficar numa boa posição. Pá, e depois aconteceu isso, tipo, eu senti na prova, quando aquilo arrancou, eu fiquei lá à frente e eu fiquei, ok, isto aqui afinal há a chance de ganhar isto. Foi aí que percebeste que ias ganhar? Pá, eu fiquei lá à frente Foi desde o logo no início. início? Fiquei lá à frente desde o início. Tu vais mesmo tipo undisputed, Pá, tipo, yeah. Ninguém te apanhou. Depois atrás de mim tinha um norte-coreano e eu fui olhar para ele às vezes, olhava para ele e tal, e eu ficava, ok, está controlado, estava tipo a controlar a prova, e fiquei, ok, agora vou ter que ganhar isto, nem vi nada, tipo, fiz na prova só focado na prova, nem vi edifícios, nada, tipo, Não, se me mas de repente também já querias o ouro, né? Tipo, se me perguntares o que é que onde é que eu passei, não sei onde é que eu passei, tipo, vi só a estrada, tipo, assim rápido, mas malta que foi a correr a passo para tirar fotos, fazer vídeos e tal. Pá, eu não vi nada, eu fui só a correr focado na corrida, não estava a 100%, porque pronto, estava um mês sem treinar, estava na China, não é? Estava só a correr de vez em quando, não estava a 100%, teria que estava aí a 60%, 70%, portanto não fiz o meu melhor tempo, não foi de longe o meu melhor tempo nos 10 km, mas... E mesmo assim foi um excelente tempo, 4,20, fiz 4,25. 4,8 por quilómetro, mas eu faço 3,36 por norma, portanto uma diferença ainda grande, mas opá, foi o tempo que foi permitido fazer e pá, correu tudo bem e pá, quando eu vi que ia ficar à frente tentei ainda mais e aumentar mais o ritmo e depois pá, quando eu cheguei ao estádio e estava sozinho eu pensei, ok, agora vou ganhar, E quando vai entras ser no estádio uma... deve ser uma loucura, tipo as pessoas... tudo a bater palmas, Como é que tu tudo a disseste apoiar-te. tu disseste que as pessoas lá vestem-se de forma diferente e que batem palmas de forma diferente. Sim, Qual é que é a palma deles? Viste aquelas coisas de metal, acho que eles fazem assim, batem palmas com as cenas de metal. Com cenas... Depois ok. batem palmas tipo assim, estás a ver? Tipo, não é como nós assim, estás a ver? Tipo, Yeah. é assim, tipo, é bem estranho. Tipo, os líderes também fazem isso na televisão, tu vês, eles estão tipo assim a bater palmas. É estranho, tipo, Yeah. é uma cena mesmo, pá, não sei, cultural se calhar para eles. Sim. E tu ganhas à frente de líderes norte-coreanos e ouvis depois Portugal e o teu nome ser chamado num estádio tipo Estado da Luz, imagina o Estado da Luz, super cheio. E tu, no fundo, estás ali a receber a tua medalha e dizem o teu nome super alto, o teu país. Ficas com um orgulho imenso. Tipo, sentes-te que és Sentes-te um atleta o mesmo? rei do mundo naquele momento. Ficas tipo, pá, consegui fazer uma coisa inédita. Tipo, ficas mesmo, pá, não sei explicar, é mesmo demasiado bom essa sensação. É uma sensação tipo única. Ficas mesmo muito feliz naquele momento. Tu ouves o teu nome, ouves o teu país, sabes que estás num país que se calhar não conhecem em Portugal, tipo, algumas pessoas conhecem por causa do Ronaldo, mas se perguntas onde é que Portugal, diria que a maior parte de quem lá está não sabe, mas pá, se 10 pessoas, 20 pessoas depois no fim foram procurar Portugal, Eles nem já é sabem, uma sabem onde é coisa- que fica no mapa, portanto esquece. isso, não, mas foram já procurar, não sei, pá, não te posso dizer, depois é que apareceu na televisão também, no jornal, apareceu no jornal norte-coreano. Trouxeste o jornal? Não. Não, jornal não. Pá, apareceu lá tipo o nosso nome, tipo a nossa distância, o nosso tempo. Nós falei um bocado no fim com as jornalistas, tive-lhes a contar a experiência, tipo como é que foi, se eu gostei da experiência da Coreia, disse que sim. Pá, e aparecer no jornal do Norte, da Coreia do Norte e na televisão é uma coisa tipo. Que não estava à espera, sou sincero, se me perguntasse já há um ano se isso ia acontecer, eu ficava, ok, isto é impossível, tipo, completamente impensável, tipo, uma cena única mesmo. Lindo, lindo. Epá, eu acredito que essa experiência e essa viagem tenha sido tipo inacreditável, surreal para ti. E depois, tipo, outra cena, tu supostamente na Coreia do Norte eles nunca sabem onde é que está o líder, onde é que está o Kim Jong-un. Pá, dizem que Tu sabes, não. sabes mesmo se ele estava no estádio, porque supostamente ele estava lá num camarote envidraçado, mas tu não consegues ver para dentro. Pá, tinha uns camarotes com muitos líderes, tipo, não, ministros e assim. Pá, tu nunca sabes onde é que ele está, porque primeiro ponto, porque é perigoso, porque tem lá 200 pessoas de fora e não sabes se um gajo de nós ia ser doido ao ponto de avançar ou tentar matar o gajo, tipo, Yeah. não sabes. Depois também, tipo, eu acho que ele nunca se sabe ao 100% onde é que ele está, tipo, é sempre uma agenda muito sketchy, porque no fundo é uma pessoa que tem que ter os seus cuidados, tipo, é um líder que aposto que a maior parte das pessoas de fora, se tiver chance, que pronto, não é? Se o apanhasse era complicado.
Então acho que o gajo tem sempre uma agenda muito diferente do normal. Nunca sabes onde é que ele está, se ele vai aparecer, se não vai, tipo, se ele estava lá ou se não estava, percebes? Yeah. Tu vês só aquele ministro do desporto que faz a palestra inicial e está a falar e tal, mas tirando esse, tu não vês o Kim, mas aposto, claro, que ele viu a prova, ele tem Sim, interesse. Ele tem interesse que aquilo corresse bem, porque no fundo é uma imagem que passa do país dele cá para fora. Tenho 100% de certeza que o gajo planeou aquilo, tipo, e estava a supervisionar. Ele também viu, de certeza absoluta. Ou seja, ele viu o João Sousa Pinto a subir ao pódio. João Sousa Pá, Pinto from Portugal. não sei se ele viu isso tudo, mas deve ter visto, como é óbvio, como é que foi, pelo menos o resumo da prova, ou sei lá. Tu achas que estás a ser acompanhado desde que basaste lá? Tipo, imagina, Sim, 100%, disseram-me isso, 100%. Ou seja, eles estão a ver, imagina, provavelmente eles até vão ver este podcast. Sim. Não, pá, mas vão... Vão ver a né? ti e a mim, portanto, prepara-te. Disseram-me isso, que eles estão muito atentos ao que é partilhado sobre a Coreia do Norte. Tipo, tudo. Tu partilhas. Também Porque só a falar, bem. depois, sim, é isso. Se eles puserem subtitles... Se falares mal, ficas banido de lá entrar. Acho eu. Tipo, pá, já aconteceu malta que fez vídeos, tipo, às vezes falsos e tudo, a mostrar coisas más da Coreia. A fingir que, pá, eu digo-te um exemplo. Para o nosso guia que temos a contar lá histórias de youtubers que iam para lá, antes de 2019. Iam para lá, para filmar vídeos, normalmente. Iam para o hotel, que tinha luz, água quente, tudo, estás a ver, comida. E os gajos, tipo, iam para o corredor do hotel, metiam as luzes ligadas no interruptor e começavam a filmar, a dizer, pá, estamos na Coreia do Norte, aqui não há luz, não há água, não há comida. Pá, isto aqui estou aqui quase a morrer, não sei o quê. Porque, pá, não sei porquê, mas tipo, acho que isso é que dá views, percebes? Tipo, e depois os gajos ligavam as luzes depois e diziam, iam comer ao buffet do hotel, todos contentes. E depois quando chegaram, meteram esses vídeos a dizer que a Coreia do Norte era péssima, não tinham luz, não tinham água, não tinham comida. Pá, porque é isso que dá likes, tipo, é falar mal das coisas, tipo, tragédia. É desgraça, é verdade. Tragédia dá likes, estás a ver? Tipo, falas bem das coisas, tipo, isso não dá likes. Então as pessoas, youtubers e assim, aproveitam esses momentos. Pá, Coreia do Norte, ok, vou dizer que passei fome, que não tinha luz, que estava sempre cheio de sede. Pá, e eu vou ter mais likes com isso. Agora, seja verdade, tipo, aquilo é um país, pá, que não passaste fome, não passaste sede. Eles trataram mal também. Eu vi no vídeo do João, do youtuber que foi o Tuga, pá, o buffet do hotel bacano. Imagina, acredito que a comida não fosse inacreditável, o sabor, pronto, pá, mas eles fizeram, vê-se que há um esforço ativo para eles, pá, até salsichas tinha, pronto, eles devem achar que é uma cena bué internacional e europeia, mas pá, isso bacana. foi um toque especial, por acaso, pouca gente acho que reparou, e pá, eu gostei disso, foi um toque porreiro, foi um toque que notou-se que houve uma preocupação da parte deles. Eles meteram comida, tipo, europeia, tipo hambúrgueres, massa, arroz, bebida. Foi muito interessante, tipo, ver aquela preocupação. Podiam pôr só, tipo, comida coreana. Pôr, tipo, sei lá, noodles com super picantes, com coisas coreanas. E não meteram coisas, pá, massa, arroz, carne, que é bom também teres quando vais uma prova ou assim. E proteína, manteres claro. A tua comida e não modificares muito a comida. Para não teres aquele choque e ficares mal da barriga ou mal indisposto no dia da prova. Portanto, houve essa preocupação e acho que foi um toque assim mínimo, mas que nota-se que houve aquele empenho da parte deles. Foi bom. Top. E tu corres dia 6 e voltas dia 8, depois o resto dos dias foi mesmo só turismo? Pá, sim, foi só, tipo, voltamos dia 8 de manhã, portanto foi só no dia a seguir vamos lá dar umas voltas também, só para relaxar, estávamos mesmo cansados, estava morto, estava mesmo para a corrida, depois estar ao sol. Adrenalina, tipo... Eu só queria voltar, depois de meter para contar às pessoas que tipo, pá, passei o CFA. Ainda tens essa, porque tu lá não tens net e tu relatas que aquilo são filas e filas da malta aqui para a net. $2 por 10 minutos net, não é? Sim, com a net altamente limitada. Mas tu ainda conseguiste aceder ao e-mail e perceber na Coreia do Norte que passaste o CFA. Isto foi o seguinte, éramos 200 pessoas no hotel, estás a ver? Tipo, então imagina... Nos primeiros dois dias, fomos mais cedo. Fomos no dia 3, eu fui à frente com 100 pessoas, fomos mais cedo nós, e então tínhamos tipo, menos pessoas nestes primeiros 2 dias. E então eu aproveitei que estávamos menos gente e estava uma fila menor para a internet, que era para aí 5 pessoas na altura. Eu fiquei, ok, será que aproveitei este momento, que amanhã vai estar mais gente, já vou hoje aqui um bocadinho de net, paguei $4 por 20 minutos.
Pá, fui ao e-mail e recebi o e-mail do CFA Institute a dizer, pô, passaste no exame, não sei o quê, parabéns. Só que depois eu não podia dizer a ninguém, tipo, fiquei só com a notícia para mim, e quando tu recebes aquela notícia, que é uma coisa que estava à espera há muito tempo, E que estudaste imenso e para... gostaste imenso, e queres contar a toda a gente, aos teus amigos, aos teus pais e tal, e depois não consegues, ficas tipo naquela emoção presa, percebes? Ficas tipo, ok, não posso fechar com ninguém, contei só ao guia e tal, mas eu não percebia nada do que era o CFA, e as pessoas de lá também não percebiam grande coisa, que eram turistas e tal, não são de finanças, não sabiam grande parte. Ficas tipo naquela CFA emoção. não chega à Coreia do Norte, garantidamente. Não, pá, acho que ninguém lá passou. Mas pá, foi aquela emoção grande e depois a prova era outra emoção grande que também não podias encontrar ninguém. Tipo, eu queria só chegar à China, ter um bocado de net, ligar aos meus pais, aos meus amigos, contar a experiência. E pá, não consegues, ficas tipo um bocado preso, aquela emoção de queres contar, partilhar com alguém e não consegues. Tu ficas tipo, ok, como é que eu vou agora? Tipo, só queria. Depois da prova esquece, estava mesmo ali já aquela vontade de voltar, nem aproveitei muito bem o último dia, estava só para ir às cenas, mas era mais tipo. Eu tinha feito o que eu queria ver, que era as estátuas, que era a parte que eu queria ir, era estátuas. Que é o avô e o pai, não é? Uhum. É o avô e o pai. Ele ainda não tem. Naquela... Ele ainda não pergunta tem, yeah. E depois as estátuas, o museu e o da Coreia do Norte, da guerra norte-coreana. Eu até vi que, pá, tínhamos um grupo da Amadora, dos estudantes do... Kim Il-sunismo. Diz lá como é que se diz? Kim Il-sunismo. Kim Il-sunismo. Eu achei imensa piada no teu Isso é a vídeo. ideologia dele, do JUS, que Ok. é o país fechado ao mundo, e acho que há um grupo de estudo sobre isso, que é uma é tipo capitalismo, estás a ver? Tipo, Certo. capitalismo, comunismo, o JUS é uma vertente do comunismo e é uma parte que estuda só É mesmo tipo o isso. marxismo da vida. Uma vertente. E acho que aqui na Amadora acho que há um grupo de estudo mesmo sobre isso. Tipo, E eu achei piada porque aquele tipo tu filmaste. bem, eu fiquei, quiser. porque era grande, tipo, era uma cena mesmo no meio, Portugal, que havia tipo países assim mais pequenos, estás a ver? Tipo um quadradinho pequeno. Portugal tinha para aí 4 ou 5 seguidos. Eu vi. Epá, aposto que é um grupo grande até. Tipo, Eu pesquisei e não os encontrei. Eu pesquisei na net. Não procurei, não vi. Tem a já antiga, era 1978, acho eu. Yeah. Pá, portanto, já não Se existe. calhar ficou diluído no tempo, a malta desinteressou-se um Pá, bocado, porque é um diria. estudo de uma coisa, pá, estranha. E não é fácil teres acesso a esse estudo. Porque como é que tu vais estudar uma coisa que não podes ter tipo, muito material de estudo, percebes? Tipo... Como é que tu quando aterras e ligas aos teus pais, porque tu não lhes disseste, tu disseste que ias para uma zona da China sem internet para eles não ficarem preocupados. Primeiro acho que é curioso que a tua mãe, tu estavas a dizer há bocado, que a tua mãe, tu com 18 anos, te tenha incentivado, tipo, isso é bué da fixe. Tu és filho único ou tens irmãos? Sou filho único. Tinha uma Yeah, irmã da ok. parte do meu pai, mas era já mais velha do que eu, do primeiro Ok. casamento. Mas sim, fui criado como filho único, portanto... Não, mas que é sou fixe, filho tipo, teres os teus pais terem, pronto, esse espírito jovem, porque os pais normalmente são galinhas, de tu com 18 anos não vais para Singapura e depois, tipo, já perceberam que tu adoras viajar e alinham nas tuas maluquices, mas eles devem ficar preocupados. Tu quando ligas e dizes, tipo, pai, mãe, fui para a Coreia do Norte, para Pyongyang e ganhei, tipo, os 10 km da Maratona Internacional, tipo, como é que eles ficaram? Pá, a minha mãe por acaso já sabe como é que eu funciono um bocado, porque eu já fui a fazer um safari no África do Sul, Botsuana, e fiquei sem net durante 3 dias também, porque lá não há net também quando faz um safari. Já sabe como é que eu funciono às vezes quando vou tipo, para estas viagens, às vezes digo que vou ficar tipo 3 dias sem internet, então disse que ia para o Tibete, na China, que ia ficar sem net durante 3 dias, durante 5 dias. Não fosse para o Tibete. Não, foi para a Coreia do Norte, só que Mas tinha- também tinha- deve ser grande viagem, Tibete. mas acho que não podes ir se fores, acho que é preciso um visto especial, é difícil acho teres. Ok. Também queria ir, mas tenho que ver Tu como é que faço já isso. leste o 7 anos no Tibete? Não. Eu Mas- li e vi o filme, mas o livro é mais fixe, recomendo. Mas Ok. pronto, continua. Pá, então tinha dito que ia ficar lá 5 dias e depois ela disse ok, tranquilo, na boa, compreendeu, porque não há rede lá, supostamente, claro que é. E depois quando eu voltei, mandei só no WhatsApp, a mãe, tenho que dizer uma coisa, eu não fui para o Tibete, fui à Coreia do Norte e enviei fotos da medalha, da estátua. E eu, tipo aqueles vídeos que eu meti do estádio e tal, e ela ficou tipo, pá, um bocado a escrever, depois apagou o que ela escreveu, escreveu outra vez, apagou outra vez, deve ter ficado tipo, um bocado em choque durante 5 minutos. Depois daquela disse, pá, és doido, não sei o quê, tipo, mas depois aquele choque que já passou porque estás seguro, percebes? Claro. Só quando estás antes, os teus pais ficam, pá, este gajo é doido, vou ficar aqui E 5 aí dias eles sem iam ficar dormir. preocupados. Pá, ficas 5 dias sem dormir porque tá, tipo, estou a ficar num país que só ouves falar mal dele, não tem acesso à internet, não tem acesso a nada de lá, tipo, se ele está bem ou se não está,
ficas com o coração nas mãos, sabes? Se eu contasse isso era muito pior do que fazer o que eu fiz, eu acho, porque é uma mentira saudável, percebes? Sim, uma mentirinha Pá, é piedosa. saudável porque pá, meter a mulher preocupada durante 5 dias era uma coisa pá, má. E o Porque teu pai, que é das maratonas, também deve ter ficado bem orgulhoso. faltava esse é essa o lá meu em filho. casa. Hã? Ele não tinha essa medalha ainda lá em casa. Foi o que eu lhe disse. Pá, tu esqueceste desta, tive que ir lá buscar. Top. Tipo, tinhas tantas, mas esta aqui não tinhas aqui no museu. Nós temos lá uma coisa de troféus lá em casa dele. E faltava lá essa. Eu disse, pá, tenho que ir buscar esta. Faltava esta, agora está lá em casa. E estava a que faltava. Foi ótimo. Mas ela ficou mais tranquila depois, que eu não viu tudo o que aconteceu. Ficou toda contente. Também por causa do CFA, também contei com o CFA e tudo. Enviei o CFA, a medalha, pá, a estátua. Ela ficou tipo... Pá, não sei, não estava com ela, mas deve ter sido uma cena também boa. Tipo, é bué de emoções. É que tu, esse Claro. mês para ti foi inacreditável. Tu Pá, fogo. Nem me digas acampas na muralha da China, vais fazer voluntariado com Os pandas, que é uma pandas. cena que queres. O Pá, viajaste com Avatar. os teus amigos, que é bué da fixe. O Ainda foste às Avatar. montanhas do Avatar. Vais à Coreia do Norte, arrecadas uma medalha de ouro. Vais para Portugal, tipo, estás de repente Pá, em todos os meios de comunicação, vais à tirinha, vais a todo lado, tipo, tu de repente este mês foi crazy. Ei, e o CFA? E o CFA, que Yeah, tipo, e o pá, CFA. eu não posso pensar num mesmo melhor do que este. Tipo, Até agora foi o melhor mês da tua vida. pá, sem dúvida. Não há, tipo, e nada- é difícil agora superar. Yeah. Só se for tipo prémio Nobel ou assim, ou, tipo, ou eu fizer uma viagem ao espaço. Talvez um filho supere isto Ok, tudo, não ok. sei. Sim. Não sou A pai. emoção do ser pai é diferente. Mas suponho que ter um mês tão inédito e diferente desde, pá, acho que pá, um mês que ninguém vai acreditar no que aconteceu isto. Tipo, se contar a alguém, sem provas, ficam, pá, este gajo é um doido. Tipo, daqui a uns anos vão dizer, pá, meu avô é um doido. Quando eu contar esta história, vão dizer, oh, netinhos, eu fiz isto, fui à Coreia, ganhei. Vai dormir. Yeah. Vão dizer, pá, vai dormir, esquece, estás choné. Não, porque pá, uma cena que ninguém está à espera, uma experiência. Não que este tá. tipo. Não, aliás, eu convidei-te mesmo por isso, porque eu fiquei tipo, foda-se, este gajo deve ter. Pá, yeah, e tens uma história incrível para contar. É uma experiência única. Pá, yeah, dá quase um filme, já Dá viste? quase um filme, mas é verdade, é verdade. Pá, yeah, uma coisa inédita mesmo. Pá, eu tinha muitos outros temas para falar contigo, mas tenho só mais uma pergunta para te fazer. Mas tu acabaste por responder, imagina, tu se quisesses conhecer uma norte-coreana, esquece, imagina. Primeiro que elas não falam inglês, mas tipo, não há... Pá, Tu não te só se podes fosse envolver guia. com ninguém de lá, pois não? Tipo, como é que funciona? Será que existem imagina. histórias de estrangeiros que se envolvem com... Houve uma, que ele contaram-me uma por acaso. E o que é que lhe aconteceu? De um gajo que se apaixonou, vietnamita, apaixonou-se por uma norte-coreana, pela guia, e queria levá-la embora para o Vietnã com ele. Só que não podes, não é? Impossível, Tipo, é. é impossível. E o gajo escreveu cartas ao governo norte-coreano durante anos e anos e anos e anos. Escreveu cartas a pedir para ela ser libertada, para ir casar com ele e não sei o quê. E o gajo deixaram. Deixaram? Deixaram. Yeah. Deixaram que ela saísse depois de muita insistência. Tipo, o gajo depois foi lá viajar mais vezes, estar com ela e tal. Foi lá viajar imensas vezes. Foi lá muitas vezes mesmo. E depois escrevia cartas quase todos os meses, porque ele me disse, o nosso guia. E depois lá deixaram que ela saísse. Mas foi um Uau. caso inédito. Só conhecem esse em anos e anos de viagens lá. Mas, respondendo à tua pergunta, pá, tu podes ter contacto com as norte-coreanas, com as guias, pelo menos. Pelo menos essas falam inglês, não é? Sim, e tu consegues ter uma ligação com elas e até podias, tá, sei lá, tirar até ela. Vou até um gajo que fez isso. Mas Até o quê? Não percebi. queria, tipo, tirar-se ela, estás a ver? Tipo, Tirar-se ela, ok, um flirt. Sim, pá, mas é sempre arriscado porque tem o teu passaporte. Depois, se ela gostar de ti, pode querer que tu lá fiques. Pode dizer que, pá, perdeu o teu passaporte, perdeu-se, pá, não sei. Pá, é muito arriscado. estás a É um ver? problema, Tipo, é um problema que se calhar tu não mas queres vale para a tua não vida. arriscares, tipo, são 5 dias, pá, tu aguentas. Sim, o gajo 5 aguenta, dias. claro. Não, Tu mas eu aguentas 5 dias, pá, pode correr muito bem, pode correr muito mal. Pá, eu lá não quis fazer nada. Eu podia tipo, estar aqui a escavar uma história que tu ainda não tinhas contado. Imagina que tinhas tido lá uma fera, era nice. Opá, era bem nice, mas agora podia não estar aqui, podia Pois. estar lá ainda, a ter Não. um affair até agora. Yeah. Ela dizer, pá, perdi o teu passaporte, gostei muito de ti, não quero que vás embora, agora não sei onde é que está o teu passaporte. Imagina, e depois aí ficavas lá. Mas pá, acho Crazy. que por 5 dias, pá, não sei que fosse uma Irina Shayk, aí se calhar um gajo ficava lá. Se fosse uma Irina Shayk, Às acho que um vezes gajo... nós não precisamos tanto, amigo. Às vezes nós não Opá, é precisamos verdade, tanto. Verdade, mas... pá, Mas eu acontece. percebo, yeah. Pronto, olha, para terminar eu tenho sempre duas perguntas, que é, a primeira é uma música, eu tenho uma playlist decorada por todos os meus convidados, portanto bastante eclética. Queria que escolhesses uma música, pá, pode ser, escolha livre, pode ser música da tua vida, música que tenha significado bem para ti, por exemplo, nesta viagem,
até acho que fazia sentido. Escolhe uma música para eu Pá, que eu adicionar. mais ouço é Hotel California, dos Eagles. Gosto muito, pá, karaoke e tudo, é sempre essa que eu escolho. No dia a dia no carro, vou sempre a cantar. Foi com essa que ficaste viral lá no TikTok deles? Não, foi com. Qual é que foi? Já me estou a Tu esquecer não qual é sabes, que foi. tu não viste o vídeo? Pá, não sei. Se calhar Foi. cantaste vários. Pá, cantamos vai 4 ou 5, mas pá, não sei Essa qual é que cantaste de foi. certeza. Mas e depois a We Are the Champions dos Queen, quando foi a vitória, porque passou isso lá no autocarro, quando estava com a medalha, e foi uma coisa única da viagem. Portanto, diria que essas duas foram as mais. Mas tens que escolher uma. Hotel California, então, Ok, gosto. que é a minha música mesmo no dia a dia. Portanto, Tens vibe de Hotel California, tipo a Yeah, música yeah. Estou-te a imaginar no videoclipe com os cabelos ao vento, tipo descapotável. assim a conduzir o carro, Yeah, Route 66. yeah. E a última pergunta é: qual é que é a tua próxima paragem, os teus próximos planos? Pá, Acredito que eu- tenhas já a próxima viagem planeada. Tenho Cazaquistão e Quirguistão, mais 2 destinos fora da caixa, mas Uau. queria ver se fazia até ao final do ano, porque é uma viagem também, ficas nos iurtes, andar a cavalo, ir às montanhas, lagos, natureza, acampar, Tu tens que. Pá, tu não fazer pe- um não- grupo de tours, não é? Nem um grupo de tours, imagina, sim, acho que isso também é fixe, mas porquê que tu não pensas em virar tipo youtuber ou... Porque imagina, tu documentas a viagem e eu vi os teus reels e tudo mais, mas tu nem sequer tens os reels na tua página no feed, tu tens os reels Pá, só na aba imagina, do eu reels. nunca fiz isso, pá, porque eu gosto de ter a experiência por mim, Para percebes? ti. Estar assim a filmar tudo e estar sempre com a câmera à frente. Pois é Tu não vives, tu É estás verdade. tipo a viver para os outros, tu vives para os outros, percebes? Eu não quero viver para os outros, quero viver para mim, quero ter uma experiência por mim e estar a filmar sempre tudo a toda a hora, tipo, não gosto. Gosto de mostrar coisas, pá, highlights da viagem, que mostrei nos Reels, são vídeos mais pequenos, mas tipo, estar ali sempre a filmar, como os youtubers e vloggers, tipo, agora vamos fazer agora isto, não sei o quê, agora é isto, agora é não sei o quê, tipo, não tenho paciência para isso, não tenho aquela pachorra nem paciência. Acho que perdia muito da aventura da viagem. Não ia sentir tanto como é que é a viagem, porque ia ficar a viver para os outros, a pensar, pá, agora vou fazer isto para os outros verem e ter mais likes. Não, mas agora estar tipo a viver a coisa, a ver as coisas para mim, percebes? Focado na experiência. Ficar na experiência, aproveitar ao máximo possível, porque quando estás tipo, a filmar toda a hora, tu ficas tipo a pensar um bocado, Ficas No refém outro. daquilo, não, é verdade. ficas tipo preso à situação em si, ficas tipo naquela situação de pá, será que eu filmo isto, será que não filmo? Pá, quando estás só por ti, estás tranquilo, estás relaxado, filmas um vídeo ou outro para mostrar aos teus pais ou aos teus amigos no Instagram, só que eu faço é isso e depois pá, fica muito mais natural, acho eu. Do que estar, tipo, E a um bocado- experiência é diferente, sem dúvida. eu gosto mais. E também, mas sim, essa malta também pá, ganha dinheiro com isso, não é? Ganha dinheiro, portanto, se fosse pago para isso, se calhar também faria isso, não é? Quando não és pago para isso é outra coisa. Imagina se tivesse um gajo que fosse atrás, mas lá está, isso é um investimento. Pá, Mas sim, se isso. tivesse um gajo que fosse atrás de ti e tu fosses isso vivendo a tua aí- vida e o gajo grava e edita, é pá, Mas para também ti. isso é outra coisa, depois acontece aquela parte da personagem, que tinhas que às vezes tipo, encarar uma personagem que às vezes não és tu. E Yeah. sabes que já estás a ser filmado e Sim, não ias, falámos não disso em ias off. ser natural a 100%, ias ser uma personagem que as outras pessoas querem que tu sejas, percebes? Acho eu, porque tenho essa ideia, que há muita gente que sabe que está a ser filmada e muda o chip e não é a pessoa que ela é. É verdade. É tipo outra pessoa qualquer. E depois desligam as câmaras e é outra pessoa. Tem aquele momento de personagem durante 10 segundos do vídeo e depois pá, aquilo apaga, muda a personagem, vira outra pessoa. Pá, e não sei, mas não sei, é uma experiência que posso pensar no futuro, mas agora estou focado na minha carreira nas finanças. Portanto, para já é o CFA, acabar o CFA e focar nas finanças para já. Mas depois isso é um bom hobby, atenção. E quando viajar posso pensar também nessas coisas. E tu queres ir sozinho para essa viagem? Pá, para já vou sozinho, mas depois alguém, Mas já se alguém se marcaste, juntar, não? está marcado já. Em setembro, portanto, alguém Top. se quiser juntar, Ou seja, É só me dizer. o teu próximo emprego já começa, olha, mas daqui. Tu vais quanto tempo para lá? Vais. 2 semanas. Já, em setembro de 2 semanas não contem comigo. É que é assim. Não, Está feito já. Estou só a dizer, Top. está marcado já, portanto. Mas vai ser muito por aí. João, obrigado, pá. Curti Obrigado bué, eu pelo curti bué. convite. E provavelmente vamos ter que repetir este episódio com outras viagens que vais fazer. Pá, Espero que espero bem que sim. tentar arrecadar umas experiências destas tipo inéditas que é para falarmos mais vezes. Pá, obrigado Ótimo, mesmo. Obrigado eu pelo convite, Ricardo. Está feito, pá.